Então vamos lá, esse é o podcast do Investidor Sardinha e hoje eu tô aqui com o Jonatas Carrijo e com o Israel Buzain, são do Biscoint. O Jonatas é o fundador e o Israel é o diretor de marketing, cara. Vai ser um papo super foda, a gente vai conversar um pouco hoje. E o tema é, será que chegou a hora? Será que tá num bom momento para você comprar Bitcoin? É isso que a gente vai falar aqui um pouco hoje. Vamos falar muito de criptomoeda, vamos falar muito de altcoins. Parece que eu consigo adivinhar o futuro, não sei porquê. E a gente vai falar muito de coisas assim que são imprescindíveis para quem pretende investir em Bitcoin. E é hoje, agora, vamos lá. O assunto de hoje, para a gente aproveitar aqui a expertise dos convidados, é se chegou a hora de comprar Bitcoin ou não. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, cara, eu começar aqui com a primeira pergunta para vocês, que eu queria, assim, tem muita coisa que a gente fala sobre Bitcoin e tudo. Eu queria uma definição de vocês que trabalham com Bitcoin todo dia. O que é Bitcoin, para quem não sabe? Uai, ele é uma moeda descentralizada, global. E, assim, primeiro para entender Bitcoin, você tem que entender um pouquinho para que serve moeda, né? Então, moeda é aquele instrumento que serve para mediar as transações. Então, tipo, eu faço uma massagem nas costas de alguém, ao invés dela ter que fazer umas massagens nas minhas costas, ela me dá um crédito social. E aí uma sociedade reconhece aquele crédito social como uma... Opa, isso é uma prova que você fez algo de valor para a sociedade em algum momento. Então, eu aceito isso como um pagamento por outro serviço no futuro, né? Então, é um jeito de você reservar valor, só que uma moeda, a melhor moeda é a moeda que é neutra. E as moedas hoje, elas não são neutras, né? Elas são emitidas por autoridades centrais. E o Bitcoin, ele se propõe a ser uma moeda que, por natureza, ela é neutra. E para isso, ela tem que ser descentralizada. Ela não pode ter alguém no controle dela. E com isso, sendo filha da internet, né? O Bitcoin é um produto que só existe na internet por causa da internet, ela já nasce de início existindo no mundo todo. Então, o Bitcoin ele não está em algum lugar específico, ele pode ser transferido entre fronteiras, ele não enxerga os limites entre países, né? E ele não pode ser controlado por ninguém, e ninguém consegue criar mais Bitcoins além daqueles que estão prescritos em um protocolo, né, em que todos participam, todos consentem, né, todos os participantes da rede. A participação nessa rede ela é voluntária e ele é a primeira e a mais expressiva forma de dinheiro digital já inventada, né? Talvez muitos dizem que o Bitcoin é inclusive a principal invenção desde a própria invenção da internet para a humanidade, né? Caramba, que definição do Bitcoin aí, mandou bem, cara. A gente conversou sobre a definição, né, Jonas, até mais cedo e a gente chegou nessa frase, né, que é uma moeda digital descentralizada, mas ficou muito mais bonito do que a gente tinha falado antes. Cara, ficou acho que é o show, drink. assim. Eu ia até tentar falar assim, cara, talvez, normalmente precisaria de uma tradução para as pessoas, mas você não é um cara que fala complicado, não. Você exemplificou assim de maneira muito simples. Achei uma boa definição, acho que eu vou usar essa É partir a de agora. convivência com uma pessoa de humanas, aí ele precisa traduzir as coisas pra mim, aí ele aprendeu a traduzir pra todo mundo agora. Cara, mas Ajuda ficou bastante. muito foda. Eu conheci o Bitcoin a primeira vez, mais ou menos em 2013 ali, cara. Chegou em 2013, eu trabalhava num jornal e foi a primeira vez que eu ouvi falar do Bitcoin dentro desse contexto de moeda mesmo. Sabe que antes disso, o Bitcoin, quando eu era programador ainda, eu programava, ele era uma masturbação mental de fórum. A galera pagava um outro em Bitcoin como se não valesse absolutamente nada. Um dos meus maiores arrependimentos da vida é não ter nenhum Bitcoin dessa época. Mas você fazia, por exemplo, um banner pra alguém e o cara ia ali e te pagava. A primeira vez que eu vi o Bitcoin ser levado a sério, assim, já era 2013, que alguém falou assim, porra, vale sei lá quantos reais ali, alguma coisa assim. Já dá para trocar por dinheiro de verdade. E aí eu já não tinha mais. Eu já tinha perdido isso, porque eu trabalhava num fórum de criação de jogos, assim, daquele Blender, essas coisas, e ali a galera trocava Bitcoin por nada, assim, trocava Bitcoin por qualquer coisa. Você fazia uma arte, o cara te dava uns Bitcoins, e aí foi a primeira vez que eu tive um contato, assim, e me arrependo de ter perdido. Qual foi o primeiro contato de vocês dois aí com Bitcoin? Quando você teve contato pela primeira vez, assim? Cara, eu fui descobrir isso tarde também. Eu acho que todo mundo tem esse momento assim. Um primeiro contato com Bitcoin e a pessoa despreza aquilo lá. E aquilo revela, assim, eu acho que a ignorância generalizada que a gente tem sobre dinheiro. Ninguém sabe o que o Banco Central faz. Sabe que ele controla uma tal de taxa Selic que todo dia sai no Jornal Nacional, mas ninguém entende o que aquele negócio faz de diferença, né? E qual o mecanismo daquilo.
Mas eu fui um desses, né? Eu ouvi sobre Bitcoin uma vez, porque na empresa na empresa que eu trabalhava na época, o pessoal veio me reportar, ó, tem gente usando os nossos servidores aí para minerar Bitcoin. O que que faz? Eu falei, cara, Tem gente usando Bitcoin? nossos servidores para minerar Bitcoin. Foi É. assim que você teve o contato a primeira vez. Então você trabalhava com programação também. sim, era uma empresa de tecnologia também, né? Que eu também sou fundador dela. Mas foi totalmente ignorado por mim. E mais pra frente, que eu fui, nas eleições de 2014, eu fui me interessar para entender Banco Central. E caí no Fernando Urich, que é um cara que é um campeão de Bitcoin há bastante tempo. Ele fala e de é o Bitcoin cara tem muito tempo mesmo. que entende o sistema monetário, consegue explicar, acho que de uma maneira que eu Ele, consegui ele se acessar. descreve como amante de moedas, né? Alguma coisa assim. né? Então, Ele tem um livro estuda escrito sobre muito sobre Bitcoin. E aí esse cara falando sobre Banco Central, ele começou a fazer menções nos artigos dele a Bitcoin. Eu falei, cara, para esse caboclo que tá falando desse negócio, isso não vai ser só uma brincadeira de criança, não. Deixa eu ler o outro artigo dele. E aí foi quando começou a explodir, né? Mas isso foi, cara, foi a minha condenação. Porque depois que eu comecei a entender o Bitcoin, parece que meu trabalho, a empresa onde eu estava trabalhando, não tinha mais sabor. Né? Eu queria estar envolvido com esse negócio. Eu comecei o Biscoint na época como Caramba, comparador vimos de a primeira preço. história de amor à primeira vista com Bitcoin agora. É. Nunca tinha visto, cara. Ninguém falar com Bitcoin com paixão, assim. tem o Michael Saylor, né? Michael Saylor. Eu acho que as pessoas normais demoram tipo 1, 2 anos pra cair a ficha do Bitcoin. Eu o acho Michael genial Saylor desde demorou sempre também. 2 dias, né? Mas é porque eu já era liberal ali, eu já curtia. Eu gostei do Bitcoin a primeira vez pela liberdade, assim. Aham. Mas então aí você começou com esse incômodo ali e foi aí que você se interessou pelo Bitcoin fortemente. E você, Israel? Você não falou? Eu, graças a essa história do Jonatas, né? Eu conheci o Jonatas em 2019, no finalzinho de 2018. E eu trabalhava no serviço público, é até interessante isso também, mas aí eu conversei De com funcionário público a entusiasta do Bitcoin. Quase liberdade. cabo eleitoral, né? Exatamente. Que isso, coordenando cara? campanha política, inclusive, e tudo mais, né? Que isso, Mas, e cara? aí Que foi um doideira. negócio meio Matrix, assim, porque eu sentei na frente do João, a gente combinou, dia 2 de janeiro de 2019 você começa, beleza. 2019? 2019, isso mesmo. E aí foi uma semana de, igualzinho no Matrix mesmo, de enfiar um cabo aqui na nuca e passar as informações todas. Assim. Doutrinando. Foi uma doutrinação de anarcocapitalismo, tô brincando, mas... Tô brincando, talvez não muito. não só isso, né, foi muito mais. Não, mas assim, a gente conversou sobre muita coisa, porque isso, de certa forma, para fazer o marketing do Biscoint, era necessário saber do que a gente tava falando, né? Bem melhor, né? Você falar de uma coisa que você sabe e tal. E a gente eu fui estudar muito por coisa indicada por ele, recomendada por ele, até artigos mesmo, coisas, vídeos do Urich e tudo mais, até de outras pessoas. E aí foi uma semana, assim, de estudando economia, entendendo as mesmas coisas que ele isolou pra mim, como se ele criasse um pacote de coisas, assim, estuda isso aqui pra você ver. E aí foi, igual aconteceu com ele, aconteceu comigo também. É como se você tomasse, tem essa brincadeira, essa analogia da Red Pill, né, da pílula vermelha do Matrix, né? Então você toma ela uma vez, acabou, você não tem volta, né? Você começa a entender os mercados, você começa a entender liberdade e o contrário de liberdade também, né? E entender o Bitcoin mesmo, a tecnologia, e aí é um caminho sem volta mesmo. Eu acho que você começa a perceber que o poder de controlar a criação de dinheiro é um poder grande demais para estar nas mãos de Político. quem seja, principalmente político. É né? isso. As pessoas acham, tipo, sei lá, nada deveria estar na mão do político. Ah, não, já sei. Nada deveria. Você pergunta se alguém confia em político? Não, cara. Acho que é um povo doido e tal. Fala assim, mas o que vocês acham deles controlar tudo que tem no mundo? Porque tudo hoje tem a ver com dinheiro. Ah, não. Parece sensato. E tipo as isso. pessoas entendem que isso é sensato mesmo. Inclusive, sobre isso, cara, tem uma pergunta muito interessante, que é a pergunta que muitos inscritos meus me fazem, quando descobrem o Bitcoin. Porque a minha galera é muito mais do mercado tradicional, de bolsa de valores, e eu sou muito entusiasta de Bitcoin desde sempre, e eu falo no canal desde o começo, mas eu sempre ouço críticas, porque, tipo assim, 90% do conteúdo, 99% é bolsa de valores, e aí 1% é criptomoeda, então vai chegando gente, esse cara fica na base sem ter contato com isso e de repente ele descobre. Hoje,
92%, se não me engano, gente, perdão, esse dado aqui é meio assim, Ciro Gomes, aquele negócio que você vai falando. E, Dá bilhão, né? Dá bilhão. foda-se. Então, assim, se tiver errado, vocês me perdoam. 92% de todo o dinheiro do mundo já é digital. E 8% do dinheiro do mundo é físico, isso é natural, porque hoje a gente usa muito mais cartão, muito mais tudo, assim. Tem uma diferença nisso, né? A gente até estava falando sobre a definição e entrou nisso, né? Uma moeda digital descentralizada, né? O digital, é importante falar que o Bitcoin é digital, porque é diferente disso que você falou. Por exemplo, o dólar, moedas fiduciárias em geral, o real, elas são virtuais, né? Elas são representações virtuais de uma coisa física que existe, né? Pera aí que o Rodrigão tem que Opa, apresentar os opa. drinks. Esse é o meu ou dele? É meu. Então, esse é um Dirty Collins, não. Ó o microfone, ó o microfone. Tá seu microfone aí do drink já. Então, eu resolvi entregar pra ele porque esse coquetel é um Dirty Martini. Ele seria um martini sujo. Então, e ele ficou muito ofensivo e eu preferi passar pro Raul. Te conheci hoje, talvez tu me leve a mal. Eu bebo qualquer coisa, é É. isso, que é a definição da Talvez. cara. tu me Eu leve a imagino mal. que se eu tomasse esse aí, eu ia cair mesmo. Você fez bem. Talvez tu até me levasse a mal, mas eu fiz um café pra você. Ó, Pois é, esse café... é um café mesmo. Você pega um café Diferente, né? e Cafezinho. eu vi ele falando que foi um Mas café, não é acho café- que serviu 2 e aí... Decaf. E um Macunaíma. Jack Daniels infusionado no café, um pouquinho de xarope de açúcar e angostura bitter. É um Old Fashioned repaginado. Que é isso? Incrível. Vocês não têm noção Né? do primeiro que eu tomei. Agora esse aqui vai ter que superar, hein? Vamos ver. Superar essa aqui vai ser difícil, viu? E é isso, então. E o Calma, Macunaíma, que foi o que... Tem uma pessoa que vocês não veem, porque tiraram o joelho das pessoas que ficavam no canto aqui. Pra quem tá ouvindo só, tem uma mulher sentada à minha esquerda. Não dá pra ver também, então tá todo mundo só ouvindo. E ela tá ali com o drink Macunaíma, que Tá é... aqui do meu lado. Também não tá aparecendo, não. É Macunaíma, cachaça, limão, açúcar e Fernet branca. Porra, Fernet, é Caramba, incrível. bom. Eu quero um desse depois, cara. Vou que fazer, Fernet esse aí branca ficou é bonzão. show. É isso. E aí, Ó, o café? O que salvou foi o Jack Daniels, porque eu não gosto muito de café. Ah, não. Aí tem que acabar uma pessoa dessa. Não, mas o whisky, Ficou bom? Eu Pra faço mim. mais um. mais um... Mais um, aí esse aí eu levo de volta. Não, mas eu vou tomar Pode esse aqui. ser? Vai ó. tomar? Que é isso, Raul? Ah, ué. Tranquilo. Ah, aí Esse você aqui- fala que não gosta de café, o cara acredita. Mas tem o whisky aqui dentro. Beleza. Ah, então ponto. Acertou. Cara, e você tava falando da diferença de moedas descentralizadas Não, digital e e virtual, né? digitais. Digital e virtual, né? Porque Caramba, o virtual é uma representação de uma coisa que existe mesmo. Por exemplo, você pode ir lá no caixa eletrônico e sacar fisicamente aqueles reais, né? Ou aqueles dólares. E por isso que a gente fala realidade virtual, É, mais ou menos isso. Então, exatamente. Ela representa a realidade. representação. digitalmente a realidade, né? Mas o Bitcoin a gente chama de digital porque ele nasceu dentro da internet, né? Igual o Jonatas falou naquela definição poética dele. Então, mas o dinheiro hoje é digital. Ele não é uma representação de algo que existe. Aquele dinheiro não existe. Ele é assim, quando você tem, sei lá, 100 reais no banco X, Ele é você tem o digital. direito de sacar 100 reais. Ah, em tese. Mas não existe em esse dinheiro físico, lá. Mas ninguém faz isso, Não, né? ele não Mas existe. ele não tem aquilo guardado em lugar nenhum. Não, não tem. Aquele dinheiro não existe. É digital também. É isso que eu ia contar pra vocês agora. A exatamente reserva isso. no Banco Central é digital, né? 92% do dinheiro do mundo, 92, Ciro Gomes, pode ser que tá errado, 92% do dinheiro do mundo, mas algo em torno disso é moeda digital, cara, ela não existe. E 8% é essa moeda que de fato existe fisicamente. Os entusiastas de ouro falam que ouro é o único dinheiro e o resto é tudo crédito, né? É mais ou menos o que você tá falando, né? O resto é tudo crédito. É. E a gente não, aquelas pessoas fanáticas por Bitcoin, aquelas pessoas de outros lugares, elas falam que o Bitcoin é isso, né? Ele é o único dinheiro e o resto é tudo crédito. Então, e aí você acha que as pessoas hoje elas têm um preconceito com isso, né? Então elas têm um preconceito com coisas digitais, mesmo não fazendo sentido. Mas você acha que o fato do Bitcoin ser 100% digital impacta em alguma coisa assim? Você acha que atrapalha muito ele? Depende de quantos anos você tem. Eu não vejo dificuldade pro pessoal sei lá, se eu falar da minha geração pra frente, eu tô mentindo minha idade. Mas o pessoal das gerações mais recentes aí tem uma facilidade muito Tá grande. do Raul, né? 22, 23, né, Raul? Cara, eu sou da separação do Sandy Júnior pra cá. Assim. eu me lembro a partir de Sandy Júnior, assim. Então a separação pra cá eu me lembro assim. Mas, não, eu tenho 27, cara. Com muita gente que eu converso, ela fala assim, cara, mas o real, ele tem lastro. Então tem ouro lá no Banco Central, né? E aí você tem que dar notícia ruim pra pessoa, né? Nunca existiu, o real nunca teve lastro. O em real qualquer coisa nunca que teve seja, lastro. né? Tem o dólar tinha até 1971, né? O Nixon
podou ali. A galera não sabe disso também, eu acho. Acho que isso atrapalha muito as pessoas a entenderem o Bitcoin. É porque, assim, as pessoas falam do Bitcoin como se ele fosse uma invenção, sei lá, assim, é muito moderno, é uma coisa que não existe. Mas é isso que eu ia quebrar mesmo. É que eu tava falando, cara, 92% do dinheiro é digital. O Bitcoin é só mais um dinheiro digital. Só que a gente tem um agravante. O dinheiro digital, que é tipo o real, por exemplo, apesar dele ser digital, ele é um dinheiro digital controlado por uma casa da moeda. E aí você fala assim, Raul, mas isso é uma vantagem. A pessoa pensa assim, porra, o governo brasileiro, ele tá ali controlando aquilo. Só que o governo brasileiro, ele não cuida do dinheiro. É que a sensação que a gente tem é que assim, o governo brasileiro tá ali cuidando do dinheiro. Não, ele tá destruindo o dinheiro. Ele tá ali criando mais dinheiro do que ele falou que ia fazer. Ele tá ali criando problemas mesmo. A meta de inflação é exatamente isso, né? O governo fala assim pra você, Raul, sabe o seu dinheiro? Pois é, eu vou destruir o poder de compra dele em 5%, sei lá, em 3,75% esse ano, né? Alguma coisa assim. E você que se foda. É mais ou menos isso. É um e compromisso de depreciação do poder de compra da moeda. E o Bitcoin não tem isso, assim. Então, a vantagem pra mim, na minha opinião, né? E a pessoa pega e acha. Então, o lastro que a gente fala, é porque muita gente não sabe. Eu gosto de explicar as coisas que as pessoas não entendem e é exatamente por isso. Porque a gente vai indo pra termos técnicos e a gente vai esquecendo de explicar pras pessoas as coisas. Mas, por exemplo, o lastro é o seguinte. É um equivalente daquilo no mundo real. Quando você fala que uma moeda não tem lastro, o que você está dizendo é que aquele valor da face, sabe, que tipo, tá escrito R$100 ou $100, o que a gente está dizendo é que aquilo ali não tem absolutamente nada. As pessoas acham que tem uma quantidade em ouro lá no Banco Central que equivale àqueles $100. Isso dá foi garantia, assim. né? Isso foi assim até 1971. É como se eu falasse o seguinte, olha, eu tenho um ticket que vale um drink lá com o Rodrigo, que é o barman que serviu a gente aqui agora. Significa que o Rodrigo tá imprimindo ticket, todo mundo aqui tem 5.000 tickets, mas ele não tem insumos o suficiente para fazer 5.000 drinks. É só na confiança mesmo. É só na confiança. Então, o dinheiro do mundo, esse que a gente usa, esse dinheiro, na verdade, ele é baseado na confiança. É como se você chegasse agora num supermercado, você vira pra caixa do supermercado, eu dei esse exemplo no último episódio, você pega ali todos os produtos ali, carne, sei que lá, leite, tarará, e aí você vira pra caixa do supermercado e fala assim, você deseja trocar comida por um pedaço de papel? E ela, sim, parece aquela brincadeira que você tá com os ouvidos tampados e você age de maneira irracional. Mas o dinheiro do mundo é isso, cara. E é incrível que seja assim, né? E é interessante que essa confiança, igual a analogia que você usou, né, do Rodrigo imprimindo tickets, por exemplo. O ruim disso é porque se a pessoa não identificou isso como ruim até agora, a pior parte disso é que quem está lá perto de quem pode, de quem detém esse poder de imprimir essas moedas novas, esse supply infinito, são as pessoas que se beneficiam disso inicialmente, né? Principalmente os governos, depois os grandes bancos, depois as grandes empresas, e só lá na ponta é que nós vamos sentir, o consumidor final vai sentir isso lá na prateleira do supermercado. Eu já estou enrolando a voz, hein? Olha o café fazendo efeito. O café, cara. Ai, meu Deus. Mas então é ruim mesmo. Imprimir dinheiro é ruim. Apesar do Ciro Gomes não gostar muito. É porque é importante entender assim, que uma vez que uma sociedade, uma determinada população, tem um consenso de que algo é tido como moeda, né? Qual que é o efeito de criar novas unidades da moeda? Quem é que... porque a criação de moeda é um jogo de soma zero. Ela não adiciona riqueza. Imprimir dinheiro não enriquece uma sociedade, né? Se você der $1 milhão para todo mundo do Brasil, nem todo mundo virou milionário no sentido assim, de poder de compra. Mas quem é que paga a conta, né? Porque alguém é beneficiado pelas novas unidades de dinheiro criadas, mas alguém está pagando a conta. Com certeza. O pessoal que tem aquela moeda naquele momento ou recebíveis naquela moeda, principalmente as pessoas que têm um salário denominado na moeda, é que vão pagar a conta das unidades de dinheiro novas criadas. Então, se o Banco Central diz que vai criar 20 bilhões de reais, certo? Da onde vão sair aqueles 20 bilhões de reais, né? De todo mundo que tem reais naquele momento e de todo mundo que tem recebíveis em reais que não vão ser ajustados no período em que aqueles 20 bilhões vão gerar de inflação de preços na economia, né? Então, quem acaba pagando a conta é quem tem menos condição de se proteger, ou menos conhecimento, né, de como se proteger da criação daquele novo dinheiro. E quem se beneficia é quem está lá mais perto desse privilegiado especial, que é o emissor de dinheiro novo, né, que tem esse monopólio de criação de novas unidades do dinheiro. E eu acho que o que é atrativo no Bitcoin é essa escassez, né, de não ser possível a ninguém criar novas unidades de Bitcoin.
E criar escassez no mundo digital é um negócio que nunca tinha sido possível antes, né? Não é nem possível, nunca tinha sido pensado, né, cara? Possível sempre foi. Você pode criar escassez com qualquer coisa, porque a escassez parte do princípio de que, tipo assim, não vão existir novos bitcoins. Por que não vão existir novos bitcoins? Não é exatamente a mesma coisa que o ouro, por exemplo. As pessoas têm uma comparação disso com o ouro. O ouro, ao todo, na história da humanidade, foram retirados do solo 190 mil toneladas de ouro, estatística do Ciro Gomes, 190 mil toneladas de bitcoin, mas 190 mil toneladas de ouro, foi isso mesmo, é exatamente isso. E ainda estima-se que exista, só para você ter um ponto de comparação, estima-se que ainda exista no solo da Terra, e é uma estimativa porque podem encontrar mais, ou podem não ter observado da maneira correta, mas estima-se que ainda tenha 50 mil toneladas de ouro. Então tem muito menos ouro do que já foi extraído. O ouro é um recurso escasso. E aí, como o ouro é um recurso escasso, que a gente não consegue encontrar a quantidade que a gente quiser, e ele está com o ser humano desde 4.200 anos antes de Cristo, então, se você vai lá na necrópole de Varna, lá, já estava lá aquele cadáver enterrado com colares de ouro, sei lá o quê, e todos os povos de diferentes regiões, os indígenas já valorizavam ouro e admiravam, os maias admiravam ouro, os egípcios admiravam ouro. Como aquilo tem valor para a humanidade e é escasso, você tem aquilo utilizado como reserva de valor, e que até hoje os bancos centrais, eles pararam de imprimir dinheiro lastreado em ouro, mas nunca pararam de comprar ouro, porque eles, na negociação entre eles sabem que ninguém vai aceitar outra coisa. Então, eles sabem que ninguém aceita outra coisa. Porra, se eu imprimir 800 mil dólares e o dólar entrar naquele crise e ficar igual a Venezuela, que precisa de 9 milhões de dólares para comprar 1 quilo de carne, ele sabe que na hora de dialogar com outro país, o que vai valer é ouro, na última essência, né? Uma analogia que dá pra gente fazer é como se fosse o seguinte: se existisse no mundo só nós três, e os três, cada um tem $1. E aí, a partir de um certo momento, você, talvez até por uso da força, você falou, Raul, só eu que posso imprimir novas moedas agora. Achei adequado. E aí você dobra a oferta monetária. Você fala assim, eu vou imprimir mais 3 aqui pra mim. Então, a partir daquele momento, você vai ter 4 moedas dessa pra usar em serviço, e eu e o Jonas vamos ter só uma, entendeu? Então, é bem assimétrico, assim, você deixar o poder de decisão sobre aquele max supply, né, aquele fornecimento máximo daquela moeda, com uma entidade só, com uma pessoa só, né? E os incentivos dela acabam sendo ela se beneficiar disso e ajudar quem está ali mais próximo dela. Né? Então, e nesse sentido, o Bitcoin ele criou uma escassez não baseada na mesma coisa que o ouro, não baseado em tirar da terra nem nada. Na definição, na hora de criar o Bitcoin lá, o Satoshi Nakamoto, que é o nome do cara que criou o Bitcoin com base em sei ou que das lá, pessoas, né? Ou do grupo de pessoas, eles definiram ali na programação que tem um limite de Bitcoin. Quanto que é mesmo? 21 milhões de Bitcoins. 21 milhões exato? 21 milhões de Bitcoin? Isso, 21, um pouquinho menos de 21 milhões, né? É assintótico, né? A curva matemática. É uma curva matemática, um código. Não, mas no código tá hard-coded lá, né? Tá escrito 21.000.000. O que no código tá escrito é que começam sendo 50 Bitcoins minerados a cada 10 minutos e que isso cai pela metade a cada 4 anos, alguém mais calculou. ou menos. E aí, se você faz a conta de... se ele cai Até pela o metade... vai ter um momento que a taxa de mineração vai ser menor do que um satoshi, que é a unidade mínima. Então nunca vai chegar para a criação de novos bitcoins. Nunca vai chegar naquele... Mas não chega a 21 milhões. E tem uma galera que fala isso. Vai acontecer isso daqui quantos anos? Tem 2144, não é isso? E tem uma curiosidade 2140, também. Assim, o minerador de Bitcoin, ele pode, pelo protocolo, minerar até X bitcoins, depende da era que ele tá. Começou com 50, depois 25 e tal. Mas ele pode minerar ele pode minerar 0 se ele quiser. E já teve blocos que, talvez por bug, não sei porquê, que o minerador não criou o Bitcoin daquele bloco. Então aqueles 50 bitcoins que seriam criados naquele bloco de mineração nunca mais vão ser criados. Então são 50 a menos que deixam de existir. E aí uma dúvida que fica, porque a mineração, primeiro que a galera não entende muito isso, mas a mineração de Bitcoin é o exercício, me corrija se eu estiver errado, que você sabe mais que isso que eu. É o exercício matemático ali, aquela execução de problemas lógicos ali que tem que ser executada, para que sejam... primeiro, é o poder computacional utilizado para transferir um Bitcoin de um lugar para outro, né? Primeiro a gente precisa de energia e de internet, o caramba, para fazer essa transferência. E aí, além disso, tem que criar uma execução de uma solução do problema matemático para criar um novo bloco na blockchain que vai proteger também o Bitcoin a nível de segurança. Mais ou menos isso. Cada minerador, ele é remunerado de duas formas, né? Então vamos entender... Mas não a mineração. Eu quero saber por que a mineração existe. Ela existe porque a gente precisa ter um poder energético para fazer as transferências de Bitcoin, assim, para gerar o Bitcoin também.
para que o Bitcoin foi criado, né? Ele é uma moeda, igual a gente falou no começo, moeda digital descentralizada. Então, ele é usado para você transferir valor para outra pessoa, né? Então, se eu quero transferir valor para você, eu preciso registrar isso em algum lugar, porque todos os participantes dessa rede, porque é uma rede monetária, né? Sim. Então, todos os participantes que estão colaborando nessa rede voluntariamente, eles precisam saber se aquele endereço que o Israel tinha, que tinha tantos bitcoins, quantos bitcoins ele tem agora que ele está transferindo bitcoins para o Raul. Porque é um sistema descentralizado. Todo mundo precisa saber se o Exatamente. Israel transferiu, porque o Israel transferir significa que esse Bitcoin saiu de um lugar para outro. Exatamente. E aí, como a rede não tem um regulador, não tem um banco central, não tem um banco que está falando assim, olha, essa transação é verídica, Isso. a gente precisa verificar e falar assim, o Israel transferiu para o Raul. E como que eles fazem isso? É o protocolo que é chamado de prova de trabalho, né? Ele prova que na verdade, a resolução do problema matemático comprova que ele teve um Exato. dispêndio de energia para ele alcançar a resposta daquele problema matemático. Então, a rede recompensa ele quando ele resolve essa conta matemática, a rede recompensa ele permitindo que ele gere novos bitcoins, né? É nesse momento que ele cria novos bitcoins. Para escrever no livro eterno do Bitcoin, né? Sim. Você escrever uma página nova com quais transações que Fulano bitcoins transferiu foram, para fulano. Aí e precisa para todo mundo ter a aceitar, prova. a forma de atingir um consenso que é indiscutível, né? O protocolo estabelece o seguinte: você tem que comprovar que você despendeu uma quantidade de trabalho energético, né? E aí esse problema matemático que é nada mais do que um algoritmo de força bruta que fica iterando pentilhões de vezes aí Até chegar na solução do problema. até achar uma solução, até achar um número mágico que faz produzir que o seja protocolo aceito por todas as estabelece, né, pessoas que é um de número maneira raro. aleatória, é isso? E aí todo mundo, uma vez que a pessoa encontra esse bloco, né, descobre esse número mágico, que faz aquele bloco destravar, ficar válido, ou seja, uma nova página para ser escrita, ele propaga para todos os nós da rede que estão distribuídos pelo mundo. E eles Então, validam são mais isso, de né? 100 mil nós, o Bitcoin tem um full node, então nós mesmos verificamos todos esses blocos, todas as transações. E aí a gente tem uma prova irrefutável, só de olhar no bloco e sem consultar ninguém. No próprio bloco está contida uma prova de que foi despendida uma quantidade muito grande de energia para encontrar aquele número ali. E a rede combina o seguinte: bom, quem apresentar primeiro um bloco com essa prova de trabalho, leva o quê? Essa taxa de recompensa, que são os bitcoins criados, né, em cada bloco, que o protocolo permite você criar, e as taxas de mineração. De todo mundo que quer mover bitcoin de um lugar para o outro, de um endereço para outro, tem que deixar uma taxinha para o minerador para incentivar ele a incluir sua transação. Porque o minerador, ele monta um bloco de transações, ele escreve a transação que ele quiser. Você joga a sua transação na rede e espera assim, bom, tomara que alguém pegue a minha transação e bote no próximo bloco. E o bloco tem um tamanho limitado, né? É importante falar isso, porque e isso gera escassez também. E é por isso que as taxas maiores, né? Quando você paga uma taxa maior, sua transação tem maiores chances de ser confirmada antes, né? Ou de ser Conforme a confirmada demanda, mais rápido. Isso. Oferta e demanda, a oferta é fixa, a oferta de espaço para ser escrito, né, nesse livro de transações, ela é finita, mas a demanda ela é variável. Então, tem momentos que todo mundo quer mover bitcoins. E aí a taxa de transação vai subir bastante, né? Então, por vezes, a taxa de mineração paga ao minerador, a taxa, o somatório dessas taxinhas de todas as transações que cabem numa página, elas superam até a recompensa de bloco, que é esses bitcoins novos, recém-criados, que o minerador e pode é isso criar. que é a pergunta, né, que algumas pessoas não entendem, que é o seguinte: tudo bem, chega no momento, a gente está, cada vez que as pessoas fazem toda essa prova, que vocês aprenderam agora, é por isso que eu perguntei isso, e aí a gente vai chegar no momento que vai parar de gerar novos bitcoins. Qual vai ser o estímulo para o minerador continuar trabalhando se não vai gerar novos bitcoins e ele não vai ganhar nada com essa transação, teoricamente? O que deve manter a rede no longo prazo são essas taxas de mineração. Então, a recompensa de bloco, ela já diminui. Primeiro, tem o fato do próprio preço do Bitcoin estar apreciando muito mais do que 100% a cada 4 anos.
Então a recompensa de bloco, Mas isso né? vai ter um limite? Ela- Em 100 anos a ela gente era vai assim- ter um Bitcoin maduro, não vamos ter mais esse Bitcoin de hoje. Mas No provável- curto prazo isso resolve, né, a Mas- própria apreciação, mas vai chegar um momento que o Bitcoin vai estar apreciando, Parou. vai estar estável, É. né? A ideia é que, como ele é uma moeda, ele está sendo transferido cada vez mais, a ideia é que chegue no momento que a gente fale assim, beleza, gente, Bitcoin vale X, e esse X vai mudar, obviamente, o ouro muda, tudo muda, mas não vai mudar na velocidade que o Bitcoin muda, até porque o Bitcoin precisa desse amadurecimento para ser o que ele quer ser. Uhum. Então, para a gente chamar o Bitcoin de uma moeda, ele precisa chegar no nível de amadurecimento de uma moeda, ou de uma reserva de valor, ou de alguma coisa. E ele vai ter que parar de oscilar na violência que ele oscila, porque vai ter que ter muito mais gente investindo naquilo. Até o perfil agora de investidores institucionais e tudo. Para aquilo existir, esses caras estão acreditando que aquilo vai se estabilizar. E isso é quase inevitável, né? O Bitcoin tem que parar em algum lugar. Só que ele só pode parar em dois lugares. Ou no preço, vamos dizer, de estabilidade dele, quando ele tornar essa uma moeda de Hegemônica. consenso hegemônica, ou zero. Né? No Ele zero parar ali não no vai. meio e virar só uma franjinha, Ele não vai. eu acho que isso não dá para acontecer. Eu também acho E eu que também acho o zero tão improvável, porque o Bitcoin ele é uma ideia que É uma já foi abstração. tirada da caixa, né? Não Não vai só- voltar para zero. Do mesmo jeito que o ouro não voltou. É. Ele não vai voltar para zero porque, cara, o Bitcoin ele já faz parte da realidade. Você já tem, porra, uma das maiores empresas do mundo de carros, a maior, né? Agora, corrigindo o valor, tipo, a Volkswagen e tal, não chega nem perto do valor de mercado. Então a gente já pode afirmar isso. A maior empresa do mundo aceitou Bitcoins durante um período X de tempo. Então, ele não dá mais para dizer que ele tende a zero. Ele tende a algo. Tende a algo, Maior do que o que ele chegou, não sabemos. Provavelmente, Mas provavelmente sim. Mas maior do que ele chegou, não sabemos, mas ele não tende mais a zero. Então é o seguinte. Acho que tem uma observação interessante para ser feita, que é até uma coisa que o Jonatas falou uma vez. É mais uma das filosofias do Jonas que ficam perdidas aí, né? Que só a gente que escuta, a gente tem que documentar essas coisas. Mas que é o seguinte, cara, as palavras dele foram assim, cara, se o Bitcoin não subir para mais nenhum valor em dólar, em real, não importa, assim, as características dele em relação à escassez, a própria privacidade e a segurança de que ninguém vai emitir novas moedas e que, se você quiser, ninguém fica sabendo o que você está fazendo com o seu próprio dinheiro. Essa liberdade já vale, até mesmo sobre a sua pergunta, né? Vale até mesmo os mineradores continuarem minerando isso, simplesmente por essa característica, né? Dele ser transacionável e não ser, e ser imparável, né? Então, mas quem faria isso quando acabar essa recompensa de bloco? Que a recompensa de bloco é esse valor a mais que eles estão ganhando hoje, até chegar nesses 21 milhões, né? Para isso Porque existe hoje é as taxas de inviável. A transação. nível energético, a pessoa tomaria prejuízo para fazer se não fosse esse extra. Ó, Isso. tem momentos, por exemplo, eu tava acompanhando nesses picos de demanda aí, né? A recompensa de bloco atualmente está em 6,25 bitcoins. E teve blocos aí que só as taxas de transação somavam 4 bitcoins, né? Que Caramba! é perto Eu da não sabia recompensa que de estava bloco. nisso. Eu não sabia. Então Tinha nem depende de qual está a demanda no momento, né? Então o que se espera é que à medida que a adoção por essa moeda aumente e a demanda por transacional aumente, as taxas de transação vão aumentar também. E como a recompensa de bloco só cai e a taxa de transação só tende a aumentar com a adoção, né? Uma vez você tendo a adoção, eventualmente a taxa de transação vai superar a recompensa de bloco e vai ser o que vai sustentar essa remuneração dos mineradores, que são essenciais para dar segurança à rede, né? Porque a gente... Só para ter ideia aqui, ó, no último bloco que foi minerado, $16 mil. Então, a cada 10 minutos, $16 mil não parece... Não é o Elon Musk ganhando $4 mil igual a sua postagem. Caralho, ó, quem tá me assistindo ali, pô. A audiência qualificada aí. Fica a dica pros anunciantes. Então, a cada 10 minutos, $16 mil não é de se jogar fora, né? Já é uma recompensa. E supondo que o Bitcoin, que a tese de investimento em Bitcoin seja verdadeira no longo prazo, né? E ele acabe por alcançar novos patamares de valor aí, ainda maiores do que, sei lá, o último alto histórico ou do que a gente está hoje, parece um negócio viável, né? Talvez não para as grandes fazendas de mineração, mas imagine que qualquer um de nós pudesse voltar a minerar Bitcoin. Até porque se as grandes fazendas deixarem de existir, aí volta a ter uma recompensa para quem não tem uma grande fazenda, né? O Bitcoin O planejou incentivo isso. permanece Exatamente. lá, né? Permanece,
Então, assim, beleza. A gente tem... Vocês provaram, parabéns, olha só, que belas perguntas. Provaram que o Bitcoin vai existir ainda. Mas a questão é a seguinte, a gente tem um monte de novas criptomoedas surgindo. Hoje em dia a gente tem mais ou menos 8 mil, que a gente chama de altcoins, né? Tudo que não é Bitcoin é altcoin. Então, a gente tem 8 Tem umas mil... pessoas aí que chamam de shitcoin. Eu acho um... Não, eu acho shitcoins são as ruins. As Então, altcoins é o resto. Eu tô falando que tem um pessoal aí que desrespeita demais as outras moedas. Ah, né? agora viu o preconceito. Então, a gente tem aí 8 mil altcoins. Vocês acham que alguma delas ameaça o império ali do Bitcoin? Em valor de mercado, em uso? Eu tenho minhas opiniões pessoais, mas assim, tentando fazer uma análise mais isenta. Pode não do fazer meu viés. isenta. Esse negócio de isenta... Põe a culpa na bebida, Jonas. Eu vou pôr. A hora que for minha vez, eu vou falar. esse E aí eu negócio vou de... falar que a culpa é do whisky. Uma opinião isenta. Pô, dá a sua opinião e depois você dá isenta, então. Eu tava lendo um negócio essa semana que eu achei interessante, né? Me aponte qualquer criptomoeda ou qualquer estado-nação, exceto o Bitcoin, e eu vou apontar para uma pessoa que tem mais voz do que as demais naquele projeto, né? Eu acho que isso vale para o Ethereum, vale para uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas, né, que tem um dizer mais forte sobre a direção daquilo. Né? Mas o Elon Musk tem sobre a Bitcoin, por exemplo. Mais do que você. Ele tem na sobre o variação mas não do sobre preço as em dólares. Né? características do Mas ele Bitcoin. tem mais do que você sobre a opinião do preço, que é a opinião sua muda também, dependendo do que ele falar. O preço não é uma característica intrínseca do protocolo. Não, né? não é a característica intrínseca tipo, do controle do protocolo. Mas assim, o Elon Musk agora ele fez uma afirmação forte que a Tesla volta a aceitar a Bitcoin a partir do momento que o Bitcoin For limpo, né? de tiver energia. 50% de energia limpa. Ele tá interferindo diretamente pela primeira vez no protocolo. E eu me pronunciei falando sobre isso. Falei assim, caralho, é a primeira vez que o Bitcoin é atacado no protocolo. Porque no preço... whatever. Mas ele não fez no preço. Agora ele fez no Mas no depende, modelo de né? recurso. O Bitcoin já tem esse... de novo, são incentivos alinhados, né? A pessoa que está minerando Bitcoin, ela tem um gasto de energia. A gente já falou sobre prova de trabalho aqui. Ela precisa comprovar aquele gasto e ela precisa gastar mesmo a energia, porque ela precisa acertar aquela conta E matemática. porque é isso que faz o Bitcoin valer também. Exatamente. E ele tem um incentivo 100%, ele tem um incentivo gigantesco de economizar esse valor em energia, porque isso aumenta a margem de lucro dele, porque os mineradores são uma força vendedora, se você for Mas nem é pensar. economizar necessariamente. Eu acho que a partir do momento que o Elon Musk, se ele conseguir fazer isso mesmo, se realmente o Bitcoin ficar limpo, eu não sei se eu gosto mais tanto do Bitcoin. É isso. Porque assim, mas do ponto de vista do porque minerador, aí você mostra né? que tem uma influência muito grande. E aí me preocupa. Me preocupa um maluco conseguir limpar o Bitcoin. Ele não estaria alterando o protocolo, né? Porque o que acontece no Ethereum, por exemplo, que é, vamos dizer, o principal contestante tem um dono. ao posto do Bitcoin. Exatamente. Eles já estão discutindo lá que o protocolo, a política monetária, que é talvez o principal atributo de qualquer protocolo que se preste a ser moeda global, a política monetária assim, é quantas unidades da moeda são criadas. Né? O Ethereum, eles reuniram lá e estão decidindo que é melhor mudar isso. Então tem uma fundação Ethereum, que tem figuras lá dentro, que tem uma influência muito grande, que são até talvez vistas como líderes de uma seita, alguma coisa assim, para algumas pessoas. Então, e que eles têm voz sobre os rumos do protocolo, inclusive em questões que são a questão que é a mais fundamental de todas, que é a política monetária do protocolo. Eles já decidiram, vamos mudar de Proof of Work, que é a forma que a gente chega num consenso sobre a verdade das transações, o histórico de transações, para Proof of Stake. Então, o Ethereum já está nesse processo de transição. E vai fazer. Isso, e estão fazendo. E o que me espanta é que dá certo. Então, no Bitcoin, para fazer um paralelo, em 2017, tentaram de maneira bem caótica, porque não tem líder, não tem um grupo que manda no negócio, mudar um atributo besta do protocolo, que é assim, quantos megabytes é o tamanho máximo de cada bloco. E o tamanho máximo era 1 megabyte. O pessoal queria subir para 2 megabytes. Ou seja, qual que deve ser a dificuldade de mudar uma coisa tão bobinha no protocolo? Isso gerou o que hoje é conhecido como Block Wars, né? Tipo, foi um evento que desgastou um monte de gente e as grandes empresas da época, inclusive a Coinbase, se juntaram do lado que queria mudar o protocolo e eles fracassaram. Não conseguiram mudar. Não conseguiram mudar um atributo secundário que não alteraria... Não impacta nada diretamente, mas... Assim, a discussão toda é que ia impactar muito um aspecto fundamental do Bitcoin, que é o fato dele ser descentralizado. Então, se para rodar um full node
eu vou precisar de ter uma máquina mais poderosa, mais potente, menos pessoas vão rodar seus nós e mais pessoas vão passar a confiar nos servidores de um terceiro, como hoje acontece generalizadamente no Ethereum. Então, toda corretora que você conversar, inclusive o Bitcoin, vai perguntar, você roda um full node de Ethereum que valida todas as transações por si mesmo? Ela vai dizer, eu te garanto, aqui no Brasil todas. Ela vai dizer não. E as grandes internacionais também? Elas usam um serviço terceirizado chamado Infura, que ele tem a infraestrutura para rodar um full node de Ethereum, que hoje está impossível, porque eles foram aumentando o tamanho de bloco de uma forma que validar as transações da rede está inviável de você fazer numa máquina ordinária. E então ela tem também esse nível de centralização. Além de ter uma liderança que tem poder de mudar as regras de consenso do protocolo, como tem acontecido no Ethereum, como tende a acontecer mais, inclusive política monetária, existe essa centralização da própria validação das transações então, e o Ethereum também tem outro incidente importante, que foi a reversão de uma transação maliciosa, né? Alguém encontrou A reversão maliciosa de uma transação, né? Ficou Então, parecendo que a transação é que era maliciosa. a transação, eu acho que para a maioria das pessoas eles iam olhar e falar, essa transação não deveria ter acontecido. Mas se você tem transações assim no Bitcoin que não deveriam ter acontecido na opinião das pessoas, mas o Bitcoin é o que é. E ninguém consegue reverter uma transação mesmo que você não goste dela. Aconteceu, acabou. E é isso que dá segurança para quem quer usar a rede de uma forma benevolente também, né? Ninguém pode reverter minha transação, ninguém pode impedir minha transação, ninguém pode desfazer minha transação. E Isso já não é verdade no Ethereum, por exemplo, né? Então, assim, existe uma questão em jogo aí, assim, existe demanda por uma moeda que seja menos segura que o Bitcoin, em troca de outras características, por exemplo, de ser uma plataforma mais rápida, consumir tanta com taxas mais energia. baratas ou que tem uma energia mais limpa. Essa talvez seja a questão, né? E até eu diria que o minerador de Bitcoin, quando ele ouve o tweet do Elon Musk e ele tem uma energia que custa X e uma que custa 2X, será que ele pensa assim, bom, eu vou passar a pagar 2X de energia, porque quem sabe eu diminuindo minha margem de lucro aí pela metade, eu influencio os rumos do Bitcoin para o preço valorizar. Será que ele faz essa conta toda ou ele fala, vou pagar X aqui? Então, eu acho que os incentivos são postos de forma que mesmo agentes egoístas, que estão se lixando para a própria rede, só querem ganhar dinheiro, eles estão contribuindo com a rede. Esses são E eu queria incentivos alinhados. Eu queria defender o Bitcoin aqui de novo, porque o Raul falou que finalmente eu vi o Elon Musk conseguiu com um tweet interferir no protocolo. E de não novo, no protocolo. Tentar interferir no protocolo. Vamos corrigir. Eu não acho que ele interferiu. Mas então, ele tentou pela primeira vez. Então, o ponto mesmo que tenha essa mudança de como se essa energia é limpa ou não, o protocolo não tá nem aí, sabe? Ele só quer saber o seguinte, você acertou a conta matemática? Não importa se você usou carvão, se você usou... Como é que é? O Salvador tá usando o gás que sai do vulcão, energia elétrica da hidrelétrica lá do Brasil. Em primeiro nível. Peraí. Em primeiro nível. Isso é verdade. Só que a questão é a seguinte. Se isso dá certo, significa que uma parte dessa rede, e uma parte expressiva, porque para isso dar certo hoje, a gente nem sabe o quanto precisa, é simpático a uma ideia do Elon Musk. Todo mundo que fez isso acontecer, essas pessoas que entraram, elas são simpáticas a uma ideia do Elon Musk. Mas o que o Jonatas falou e é o que a gente está falando não, é que mas esse aí movimento... o protocolo é mutável, porque o protocolo depende do Raul esforço tem de razão energia. o seguinte, Esse movimento, se o cara consegue esse movimento da energia limpa já estava acontecendo. Mas não é tão simples assim, igual você está falando, porque se as pessoas forem simpáticas ao Elon Musk, a maior parte do controle energético for simpático ao Elon Musk, aí o protocolo pode mudar. É isso que você não entendeu. É uma margem para poder mudar o protocolo. Se alguém consegue influenciar os mineradores em larga escala, talvez ele consiga cooptar o protocolo. As atualizações não são, então, elas não precisam ser aceitas só por quem está rodando full node, nem tampouco só aos desenvolvedores. Os mineradores também precisam entrar em consenso e adotarem... Não é um consenso. É porque não é um consenso. Não é assim. É o seguinte. Imagina o seguinte. O Elon Musk consegue fazer... Por que 50%? É muito específico. Por que 50% de quem mantém a rede precisa gostar dele? E aí, beleza. E aí, se você chega nessa margem... Um teste. Isso é um teste. Não é nada mais que um teste. Se chega nessa margem, cara, de 50%, significa que sim, ele controla o protocolo, sim. Não diretamente.
Mas ele propôs uma Mas modificação que funcionou. mudanças ele poderia Não propor sei. desse jeito com o tweet e que os mineradores iam Se seguir? essa Porque eles não- funcionar, eles não- aí o eles não limite fizeram- é... Então, mas eles não fizeram nada em relação ao protocolo diretamente. Eles fizeram em relação ao Elon Musk. Eu acho que Não, talvez não. o que o Razel tá pontuando é que, por exemplo, a gente roda um full node lá no Biscoint. Então, quando chega um bloco da rede, a gente valida segundo umas regras de consenso que estão no nosso software que a gente adotou. Uhum. Então, se chegar um bloco que altera alguma coisa, que viole uma regra de consenso que a gente valida, Você recusa. esse bloco vai ser rejeitado. Mas Então, não precisa ser assim. É porque mesmo- o ser humano é um ser político. Não precisa ser de uma maneira... Entendi. Se a maioria, se a ele- maioria, a maioria for, adotou. ele como tem você que, falou, ele for tem que simpática a convencer ele, né? não a maioria dos mineradores, ele tem que convencer a maioria dos full nodes. É isso que ele tá tentando. Aí, a partir do momento que ele fala que 50% tem que ele ser de talvez energia tá limpa, ele tá tentando tentando é isso. Influenciar os mineradores, mas não os Aí- full Ó, nodes. pera aí que eu nem Entende? terminei o café Vamos e já tá lá. chegando o leite agora. Você Olha, vai ver entramos isso. na discussão quente aqui agora. E eu vou pôr a culpa se a gente discutir, eu vou pôr a culpa no Não, whisky. não. Eu só tô propondo um debate saudável sobre isso. É, tá bacana. Cara, quer um Manhattan? Fica aí com o Como Manhattan. que chama isso aqui? Eu tive mais drinks que você. Você ainda tem Cover drink? Ah, Club. então é meu. Então, Cover esse. Club. Então o Manhattan é meu. Explica aí o drink dele lá e o meu é esse aqui, então. Cadê teu microfone? Aí. A boate coberta. Nossa, que tradução horrível. Cover Club, entendeu? Cover Club. Ele é um cover mesmo, tipo do Clover Club, que é um coquetel clássico. E que iria xarope de framboesa e vai uma geleia de framboesa e capim santo. Nossa, eu quero 2 desse aqui pra Esse viagem, aí. hein? Não tem, não. Prova aí. Porra, puta Já tomei. prejuízo, negócio Já? de bebida. Ele é bem leve, ele remonta aí, velho, quase que um sour. Só que aí entra aí a framboesa como geleia. Além do gin vai um vermute seco pra dar mais complexidade de coquetel. Esse é um Não, coquetel... Esse aqui você fica bêbado e nem sente. Agora, esse aqui, ó. Eu dei conta só da metade Só dele. metade, Eu vou né? intercalando aqui pra eu terminar Não, ele também. intercala não, Beleza. deixa pra lá, tá de boa, gente. A gente tem um objetivo aqui de terminar o podcast. Vamos... Você acha que vai nocautear? Acho que sim. Vai, Me nocauteou. aí. Dá uma baqueada. Esse é bem leve, mas cuidado com ele, viu? É só... Engana. Eu comecei a tomar cuidado depois que eu comecei a sentir vontade aqui de começar a defender o Bitcoin também. Eu já tô pra gritar aqui, falar, foda-se, moeda fiduciária é o caralho. Foda-se, Elon Musk. Foda-se, Elon Musk. Ó, É. só pra concluir do coquetel, inclusive, essa aparência dele mais feminina, ela Eu gosto. é de propósito pra enganar. Esse coquetel, tipo, esse não, o Clover Club, ele foi criado no período da Lei Seca. E aí a forma que eles encontraram de continuar bebendo, porque que é um clube? Era um clube de pessoas que consumiam a mesma coisa e quem olhava não conseguia Entendi, não achava caracterizar que era ele como álcool. um coquetel, porque o clássico da época era assim, ó. Tá ligado? Mas bem cara de coquetel. Já esse não, mais frufru, entendeu? Só pra enganar. Aqui tem história de drink aqui. Entendeu? Porra. Ah, isso. É isso aí, galera. Não, é saboroso. Esse é o mais saboroso. O primeiro foi excelente, o gosto da laranja misturado com alguma coisa que eu não lembro mais, eu nem lembro o que a gente tava falando. Eu já era. Pera aí que a gente tem que discutir o negócio dos Isso aí. mineradores, senão a gente vai perder. Pera aí. Obrigado. sério. Senão Rodrigo. vocês vão esquecer aí. Sério mesmo agora o negócio. Pera aí, a gente tava num assunto muito sério, cara. Isso é muito específico. Então eu tava falando dessa tentativa de influenciar. Você falou que isso não seria tão importante, essa coisa de influenciar os mineradores. Você cooptar a maior parte dos mineradores permite você fazer um ataque de 51%, mas não permite necessariamente você fazer qualquer alteração nas regras de consenso do protocolo. Não sabia disso, de verdade. Porque o que um ataque de 51% permite? Ele permite que você desfaça transações que já estavam confirmadas. Pela emissão por principalmente meio as da mais emissão de um recentes. novo bloco aí, mais ou menos isso? Por meio da construção de uma cadeia de mas blocos. não altera as regras do Bitcoin ali. As regras de consenso, não. Você pode... Porque você precisa efetivamente convencer os participantes da rede a trocar os seus softwares que rodam e validam os blocos para mudar as regras de consenso e acessar esses blocos e aceitar esses blocos que, por exemplo, mudam, que não é mais 21 milhões de bitcoins, agora é 42. E aí certo? isso Eu criaria, tenho que estar então, convencido outra disso. moeda. Seria tipo o Bitcoin Cash. Exatamente. E isso já foi feito, como você disse, milhares de vezes, né? E boa parte dessas moedas que são cópias e modificações do Bitcoin, elas estão num cemitério de moedas aí,
que nem sequer são mais mineradas, né? Ou seja, elas não existem mais. Não fala assim da Dogecoin, Jonatas. Ou seja, Não quem... A Dogecoin não é isso não, que é isso? Não, A Dogecoin é um tá DeFi. vivinha. É um DeFi ali do Ethereum, não é? A Dogecoin. Não, do ela Bitcoin é uma mesmo. cópia do Bitcoin mudando alguns parâmetros. Ah, é? E ela foi uma brincadeira de um Deu cara certo a brincadeira. que tinha um meme na época popular, de um cachorrinho. Eu achava que era um parará. DeFi, confesso que eu não me dou o trabalho de me ocupar Ela com precede o Ethereum, ela é mais antiga que o Ethereum, Dogecoin. Não sabia. a Dogecoin. Não sabia. O Legal. Ethereum, o Ethereum é um projeto que foi criado com muito mais seriedade, né? E que trouxe propostas bem interessantes, assim. O Ethereum melhorou as criptos que estavam existindo. Porque, tipo assim, teve muita cópia do Bitcoin e depois teve o Ethereum que propôs algumas coisas diferentes. Propôs uma blockchain um pouco superior na época em nível de, sei lá, de velocidade de transação e tal. Então foi interessante na época, né? Dizer que é superior ou não, você vai sempre encontrar debate, né? Dá pra Não, eu defender falo os dois com lados. a quantidade que o Ethereum conseguiu criar de sistemas descentralizados e propor muito mais descentralização do que o Bitcoin propôs, porque o Bitcoin acabou ficando a primeira tecnologia disso. Melhorar algo, né? Eu acho que vale a pena muito falar mais sobre isso, fácil. né, Jonas? O que o Jonas estava falando era porque a pergunta era: alguém vai desbancar o Bitcoin? E eu acho que seja potencial, não. O potencial é quando ainda não aconteceu, né? O Ethereum já revolucionou realmente. Finanças descentralizadas começou com eles e não tem perspectiva de acabar com já isso. Né? abraçou o Ethereum, né? Eu tenho Ethereum em carteira pra caramba. E ele é muito utilizado, e tem muitas aplicações que hoje são parte do dia a dia de muita gente. Por exemplo, stablecoins emitidas na rede Ethereum. O Ethereum é a plataforma por excelência para emitir tokens de qualquer coisa, né? Que representam alguma coisa. Então, um stablecoin é um token na rede Ethereum que representa dólares em uma conta bancária de alguém, normalmente, né? E tem também stablecoins que representam o equivalente a $1, mas lastreado em outras criptomoedas. É próprio Ethereum ou um Bitcoin sintético, né? E coisas assim. Então, e isso é muito útil, porque agora você consegue mover dólares, criptodólares, né? Não são dólares de verdade, mas são representações que hoje são aceitas no mercado ao valor de $1. Lastreadas, né? De uma corretora para outra de qualquer parte do mundo. Numa corretora que está Tipo na Ether? Ucrânia. Tipo o próprio Ether. Então você pode... O mais Na popular verdade, deles não é é o Ether, é o Tether. dólar. Tether. É isso o que eu Tether, queria falar. isso. O Tether é a principal stablecoin hoje, talvez porque mais Ether pioneira, né? o Ethereum não chama Ethereum, né? Ele chama Ether. Esse é o problema. É isso que eu tava- Ethereum é a Tether, rede, né? eu ia falar. Eu acho que a Ethereum é a brincadeira rede, aí do o Tether foi que usar é isso. E o Tether, ele é emitido na rede Ethereum, na rede Binance, então... Mas quem tem um Tether tem um direito de resgatar $1. Junto à Bitfinex, lá, ou ao grupo que controla a Bitfinex, que é uma das maiores corretoras do mundo. Mas ele representa dólar em uma conta bancária. Então, ele é quase descentralizado, né? Semi-descentralizado. Semi-descentralizado, bem semi, né? Porque você tem uma rede e Porque, um lugar que controla e tal. um acabou. dia que cair por terra, né? E tem muita coisa acontecendo, especificamente com o Tether aí, relacionado com a Comissão Americana aí de Securities, que está botando tudo isso bem em xeque, né? Então, o dia que cair a confiança de que o Tether é resgatável em $1, o preço do Tether colapsa. Então, ele para de valer $1. Então, mas o Ethereum, vamos dizer, é o mediador por excelência de todos esses tokens. Eu acho legal esses isso. smart E contracts. das finanças descentralizadas. Você pega a rede Ethereum hoje, o que ela tem, né? É muito grande, assim. O Mas, movimento assim, DeFi acontece preliminarmente na rede Ethereum. Mas o Ethereum, NFTs, né? o que talvez seja difícil para o Ethereum? Ele é mais substituível, ele tem um efeito rede menor do que um efeito de rede de uma moeda, como o Bitcoin se propõe a ser. O Bitcoin ele foi criado para dizer, eu vou resolver um problema de e-cash. Eu vou ser uma moeda digital descentralizada. A Peer-to-Peer Electronic Currency é o título do white paper do Bitcoin. Ele não quer ser uma bem legal, plataforma de inclusive. smart contract. Agora, se você vai criar uma plataforma de smart contract, é meio que como assim, você tem uma Amazon e tem uma Google Cloud, né? Para você migrar da Amazon para Google Cloud, o seu site, o seu cliente não vai perceber nenhuma diferença. Não muda nada. Né? Então, se você tiver um melhor serviço e um melhor preço na Google Cloud, você só vai fazer a conta ali de qual o custo de migração e você vai eventualmente fazer a por isso que uma migração. moeda tipo a BNB, por exemplo, já está quase fazendo frente ao Ethereum. O BNB, que é a moeda da Binance, né? Que também é uma Que rede é muito bem parecida, mais né? centralizada ainda do que o Ethereum.
que já é em relação ao Bitcoin bem mais centralizado também, ou menos descentralizado, seria mais justo dizer. É mais justo, porque não é tão... Isso. Ele é certamente a mais descentralizada das altcoins, o Ethereum, né? Mas a BNB está ganhando força, porque ela tem utilidade, as taxas de transação são bem mais baratas e ela tem uma plataforma de smart contract tão poderosa quanto a do Ethereum. E ela tem um uso maior porque ela é dona da própria plataforma que é a maior, usar é, aquilo. maior E acaba também que facilitou um pouco. E aí o Ethereum, por ser descentralizado, mais descentralizado que a Binance nesse ponto, né, a BNB, ela acaba sofrendo mais. Porque mais a leve, centralização... E assim, o pessoal, até você falou, né? A maioria do seu público são investidores do mercado tradicional. Para quem investe em ouro, por exemplo, o Bitcoin é comparado a ouro, né? As pessoas usam o Bitcoin para reserva de valor no longo prazo, né? E aí, igual você falou, tem 8 mil criptomoedas que podem ser usadas como a moeda de gastar mesmo, ou de fazer contratos inteligentes, ou de usar protocolos de DeFi e tudo mais. Mas o pessoal que estuda o Bitcoin entende ele como uma reserva de valor para o longo prazo, né? E não uma moeda para gastar. Acho que é. Isso acontece muito, assim, entender dessa forma. Isso até é uma pergunta, assim, que eu tinha pra fazer pra vocês agora. Eu separei aqui algumas perguntas, porque, cara, tinha coisa que... Eu acho que essa coisa de vocês estudarem o Bitcoin todo dia é diferente. Mesmo sendo um cara que, porra, sou um grande entusiasta, vocês convivem com o Bitcoin todos os dias, né, cara? Você chega lá pra trabalhar e é Bitcoin todo dia o assunto, né? Isso vai levando a gente pra outro lugar, porque vocês vão estudando, tipo, todas as nuances daquilo da menor coisa possível. El Salvador adotou Bitcoin, cara. Eu acho, na minha opinião, e aí eu queria ver com vocês o que vocês pensam sobre isso, mas pra mim isso é um primeiro passo de um pequeno país aceitando Bitcoin. E parece que eu vi essa novela antes. Eu vi o Bitcoin ser ali a brincadeira de programador. Eu vi o Bitcoin ser, porra, tá no jornal. Eu vi o Bitcoin ser, porra, tem empresa que aceita, a cafeteria não sei na onde. Dá pra comprar umas pizzas. Depois uma Tesla da vida, né? Não, mas Tá até longe chegar ainda? na Tesla foi chão. E aí, pô, aparentemente Bitcoin... É quase uma moeda, tem gente usando para comprar alguma coisa, tem um cartão de crédito, teve um caixa eletrônico, começou assim, teve um caixa eletrônico não sei em que país que aceita Bitcoin, e aí depois, Bitcoin agora tá na Tesla, e aí, porra, o Itaú tem um fundo de investimento que aceita investir em Bitcoin. Então, para mim, chegou nessa gradação. E agora falar, um pequeno país aceita Bitcoin. Tem empresa mantendo no tesouro dela, né? Ela está entesourando sua sobra de caixa em Bitcoin, ao invés de usar o dólar. Assume cara, dívida em dólar e compra Bitcoin. Como é que é isso? El Salvador adota o Bitcoin. O que vocês pensam disso, cara? Parece pequeno mesmo, assim, pra se mim você olhar não parece. o porte do Quando El eu Salvador. Quando eu olho brincadeira de fórum, El Salvador. Parece que você está repetindo, quando né? você pula Tipo, esses pontos, né? começa assim. Essas pedrinhas que você foi colocando, tipo, como isso. assim? Era a moeda dos nerds dos fóruns de joguinho e agora um país adotou como moeda. Né? É assim, você fala assim, El Salvador. Porra, beleza? Um país aceita Bitcoin. E a explicação é muito simples. Não queremos ficar reféns dos dólares, cara. Porque agora isso abre... Tem um problema nisso aí, né? Eu acho que o Jonas vai mencionar sobre isso. Mas ele estava discutindo o seguinte, que ele levantou a hipótese, assim, antes, como não era uma moeda oficial, você não poderia cobrar IOF, por exemplo, se fosse no Brasil, se o Brasil adotasse, né? E agora, se é uma moeda oficial, por exemplo... se uma moeda estrangeira, né? O Bitcoin virou moeda estrangeira agora. Agora ele é, né? De El Salvador. É verdade, de El Salvador. Então, você para de cobrar ganho de capital, que é o lado bom. Fica a dica aí, E Ministério pode da cobrar Fazenda, IOF. né, Jonatas? Ou Corta caralho, essa fazer de por que conta você tá que dando então, essa né? dica? Corta essa parte, hein? Corta essa parte. Fica a dica aí, não Vamos falar convide baixinho. mais o Vamos falar Israel baixo pra um podcast. A dica que eu fiquei foi essa. Tipo assim, fica a dica Ministério da Fazenda. Porra, que Mas, isso? ó, mais cedo você tava falando, não seria muito melhor já cobrar o imposto na transação que você não precisa Pra ficar mim, sim. fazendo... Então, Não, eu resolvido. entendo que o imposto sobre transações... nós decidimos aqui, passamos pro Ministério da Fazenda e tô decidindo. Ministério da Fazenda, fica a dica. O negócio é o seguinte, eu decidi hoje mais cedo, enquanto eu tava aqui, antes de beber drinks, lembrando que eu tava sóbrio. Antes de beber drinks, eu decidi que é o seguinte, seria muito melhor se vocês tivessem um imposto sobre todas as transações, então eu compro água, você me cobra X, do que vocês ficarem mandando eu adivinhar quanto que eu te devo. É sério, é complicado esse negócio pra mim, juro. Ninguém tá fazendo Dá certo. medo. Eu juro você pra fica vocês, tenso. ninguém tá fazendo certo, eu tenho certeza. Uhum. Porque assim, a conta não é clara. Vocês não falam assim, é X, cada coisa é X, e aí fica difícil. E eu nem tenho filho também pra bater, então fica complicado. É isso. Então, porra, El Salvador, perguntei isso aí não foi eu que perguntei não, eu confeso, foi os meus inscritos, eles ficam mandando essas mensagens, aí eu mandei aqui. O que eu diria, assim, esse pessoal aí, maximalista de Bitcoin, esse pessoal aí, né? Eles há muito tempo preconizam, assim, vai chegar um momento
em que vai existir uma corrida armamentista entre bancos centrais do mundo para acumular Bitcoin. Porque chega um ponto, talvez não seja agora, talvez ainda esteja cedo, talvez seja daqui 4 anos, 5, 10 anos, que os bancos centrais de mais de um país aí começam assim, ó, vou pôr esse troço no meu tesouro. Eu acho que se El Salvador fez o passo a passo, eles estão com medo Eles do quebraram dólar. a primeira aí, né? Todo mundo tá barreira. com medo do dólar. Vai. É sério. É porque assim, o dólar, eu não sei se vocês sabem, mas de 1913 até agora, Ciro Gomes, ele perdeu mais ou menos 95% do poder de compra dele. E já tá bem mais que isso. A E, inflação e tá um dado galopante interessante lá, que desde o começo da pandemia foram impressos 20% da oferta monetária inteira de dólares. Relaxa, é aí que eu ia chegar. Ah, desculpa. 1913 Eu sou ansioso. até 2000 Ainda mais com 1 litro de álcool na cabeça. 2008, a gente perdeu ali 95% do poder de compra do dólar. Quantos anos faltam pro dólar tender a zero como toda moeda fiduciária? Quantos anos faltam? Essa é pesada, hein, Jonas? Pra não valer nada. Quantos anos faltam? Ah, e como assim, já mencionei o Urich aqui, né? Ele fez um vídeo que o Porra, Fed não ele é tem muito fã saída. do- Ô, Yuri, Nós estamos nesse caminho, viu? Tava Eu vou 5 censurar seu Eu nome, cobro Yuri. Em comissão. todos os momentos que ele falou, Ó. vai aparecer assim, em grande influenciador de finanças. A É, pessoa, Não, pequeno. Pequeno influenciador de finanças. Tô puto já com essa porra. a pessoa de humanas fazendo conta é assim, ó, a gente já tá nesse caminho. Tava R$6 esses dias, depois foi pra 5,60, agora 4,95. Estamos indo a zero. Não, A gente o tende cara a zero é pra mestre em escola austríaca, estudou com Huerta de Soto, o ícone aí e tal. Então, o cara é bom. Ele te pagou quanto, cara? Porra, É. sério mesmo. A gente tá na 7ª. Eu contei, cada vez eu apertei a crown. A gente tá na 7ª menção do Yuri, que pagou pra ele mais ou menos hoje, patrocínio aí. Ele tá falando bem da Bisconte, essa porra? Porque pelo menos devia. Sério, Ainda não, tô ainda não. zoando. Fica a dica aí. Ô, Yuri, fica a dica. Meta de vida. Fala da Bisconte, essa porra, tá ligado? Sério. Olha isso, cara. Mas ele explicou nesse artigo que eu li da época, em 2016, por aí que eu li esse artigo, que o Fed não tem saída, ele não tem como mais Não tem. aumentar nunca mais as taxas de juros. Ah, mas é Por Miguel. razões- Tem. Sempre tem. Quantitative Quantitative easing. ele É o ele jeito pode de aumentar a taxa de juros. a taxa de juros às custas de alguma coisa. Né? Não. É o que eu falo é porque não tá mais. Quando chegou a taxa Selic, ou quando chega a taxa básica de juros chega a zero, você não teria como mais, teoricamente, injetar dinheiro na economia. Aí existe uma coisa chamada quantitative easing. Flexibilização quantitativa. Agora tem nome em português, olha que sexy. Flexibilização. Chega no nome, é o seguinte, o governo, ele não pode mais injetar dinheiro na economia a não ser cortando taxa de juros, teoricamente. Antigamente era isso. Os Estados Unidos estão na terceira flexibilização quantitativa. Chega num ponto que não tem mais como injetar dinheiro na economia, eles começam a comprar títulos que os bancos emitem. Então ele vai lá e compra tipo um CDB, e aí joga dinheiro dentro do banco, o banco joga para a população. Legal, né? Stonks. Sexy. Mas o que não tem um caminho de volta mais? Ou seja, ele não vai voltar a taxa para 5% Ele mais. pode, só precisa aumentar o quantitative easing. Então, pronto. Você aumenta a flexibilização e joga a taxa pra 10, foda-se. Mas você tá injetando dinheiro na economia do mesmo jeito. E aí você ganha popularidade cortando taxa de juros. problema é que com uma a política dívida- não tem limite, a democracia é sem limites. Com uma dívida americana aí chegando nos 29 trilhões, né? Se você bota 5% disso, daqui a pouco você tá quase estourando o orçamento federal Já só em estourou, juros. mas você tá pensando que vai dar certo. O seu erro é esse. Achar que vai dar certo. Eles estão flexibilizando muito e realmente vai dar problema em algum momento. Mas aí é El Salvador aceitando bitcoins agora. Eu acho que é uma tendência. Eu acho que vai dar merda. E eu acho que exatamente porque vai dar merda que o Bitcoin vai se favorecer. Eu acho que vai dar merda no nível que a gente vai concordar assim. Os governos nenhum do mundo deveriam controlar a moeda. Eu acho que os governos vão chegar nesse consenso. Que nenhum governo do mundo deveria controlar a moeda. E aí a reserva de valor mais lógica para que ninguém controle a moeda, o ouro, o Bitcoin é alguma coisa que equivale. Mas o ouro ainda é confiscável, né? Você falou, quem tem a maior reserva de ouro são os bancos centrais, né? Então, de novo, você estaria... Se a gente voltasse ao padrão ouro, de novo os governos iam tomar conta de novo. É muito simples de emitir uma nova moeda, né? Não, mas pelo menos com alguma coisa que tem limite. Porque eles estão do jeito hoje que, é foda. Mas o Hayek falou uma coisa, e é o que você está falando também, que a gente só voltaria a ter dinheiro são quando a gente tirasse o dinheiro da mão do governo, né? De forma resumida, é mais ou menos isso. Então, O Bitcoin chegou pra isso. exatamente. Essa Imparável. Agora Ele virou falou isso na religião. década Agora virou de religião. 70, né? Cara, mas seria muito bom, eu acho que inclusive pros governos, tô falando sério agora, sem hipocrisia, eu acho que seria muito bom, inclusive pros governos, que eles não controlassem a moeda. Porque assim, não tem limite pra isso, sabe? Sempre vai vir, como a gente vive, na maioria dos países são democráticos,
A gente vive uma coisa que você ganha pra presidência da república. Então, beleza, virei presidente agora. Cara, eu vou ser o cara do afrouxamento fiscal, e aí, beleza, eu imprimo dinheiro aleatório e todo mundo me ama. Ou eu vou ser o cara do vamos organizar isso aí que não vai dar merda? Tem que mudar isso daí, né? Não, e aí, beleza. Eu aperto isso e aí a gente vai ter um governo onde todo mundo ficou com menos dinheiro. Não é muito popular. Então, assim, até pros políticos mesmo, seria bom se eles não tivessem como fazer. Porque, assim, cara, é muito ruim isso. Imagina, você é o pai de fim de semana. Você é aquele cara que, porra, chega fim de semana na sua casa, você leva seu filho no parque, você leva pra comer o que quiser, McDonald's, o caralho. E na semana a mãe tem que resolver essa porra, porque ela é a mãe. Então é Cara, isso. mas eu vou dizer assim, ó, eu não culpo eles, não. Se eu tivesse Então uma é isso. impressora Isso que eu tô falando. de reais em casa, eu ia olhar aquele carrão que eu queria Então, comprar. mas é isso que eu tô cara, falando. não Só que é o imprimi esse seguinte, negócio, mesmo que você fosse um cara muito legal, você fala assim, né? porra, É não melhor quero não imprimir. ter esse troço, Não, né? eu não quero imprimir. Só que aí chega o cara que vai concorrer com você e imprimiu pra caralho. Então, assim, quem é mais popular, sabe? Então, assim, é por nível de popularidade mesmo que eu tô falando. Porque, porra, beleza, eu sou o cara que eu tenho que controlar o fiscal porque eu tô pensando em você. Mas você vai me odiar. E em troca disso, se eu imprimir dinheiro pra caralho, você vai gostar de mim. E aí, daqui 4 anos, quem que vai... Joga pro próximo. Ah, Aí que tá. Então, caralho, temos aqui. Tem mais algumas pouquíssimas perguntas aqui pra vocês, porque sério, já... Quantas horas a gente tem disso? Não sei. Mudança no perfil do investidor, cara. A gente tava falando sobre isso agora, mas assim, é a primeira vez que a gente viu o Bitcoin alcançar investidores institucionais, assim. É a primeira vez que todo mundo é obrigado a falar de Bitcoin, nem que seja pra falar mal, sabe? A gente viu, sei lá, Ray Dalio, Nassim Taleb, foda-se o que eles falaram, mas eles foram obrigados a mencionar o Bitcoin pela primeira vez. Vocês acham que tá tendo uma mudança? E aí, pra mim, isso é positivo. A partir do momento que você tem que falar, nem que seja mal do Bitcoin, vocês acham que tá tendo uma mudança no perfil de investidor de Bitcoin? Deixou de ser aquele cara nerdzão, lacrado não sei lá na onde, pra vir pra superfície? Vocês acham que já chegou na galera? Quando chega na mainstream media, você vê que vai chegar lá no final das contas, eventualmente vai chegar na mão de todo mundo, né? Mas o interessante é que, igual você falou do seu perfil dos seus inscritos e seguidores também, o investidor ele quer e talvez seja a melhor filosofia, né, o melhor objetivo de investir seu dinheiro é fazer reserva de emergência, aumentar seu patrimônio e garantir uma aposentadoria, talvez, né, pensando assim. E o Bitcoin, eu acho que ele soma muito com isso, né, com esses 3 objetivos de investir assim. Então, acho que a gente vê mesmo, não só por causa da mídia, né? A internet possibilita muito isso, né? A mídia veio depois, né? Igual você falou, começou com os nerds nos fóruns e tudo mais, o pessoal comunicando entre si, com um senso meio de comunidade assim, e a adoção foi surgindo, né? Então, mas eu acredito que hoje os investidores do mercado financeiro tradicional, com esses objetivos que a gente falou agora há pouco, ele acaba conhecendo o Bitcoin, entendendo essas características dele como se elas encaixassem nesses objetivos de investir o seu dinheiro por longo prazo. Então, eu acredito que a gente está vendo, está acontecendo essa mudança no perfil do investidor, né? Na verdade, a pessoa que já investia no mercado financeiro também está vendo, no mercado financeiro tradicional também está vindo para o investimento em criptomoedas, né? Acreditando nessa tese de investimento. Eu também acho que tá chegando cada vez mais, assim. E você acha que tá vindo aí? Acho que o Bitcoin ele se comporta nessas ondas aí que, pelo menos até agora, elas tenderam a revolver em torno desse evento especial que ocorre há 4 anos, que é o halving, né? E nesses ciclos de expansão dele, ele pega muita gente aí, fisgada, atraída pelo... O pessoal chama a tecnologia do Bitcoin, que é number go up, né? Tipo, o preço começa a subir, o povo começa a ser falado e gera aquele ciclo, muita gente vem para comprar, para poder aproveitar o negócio sem entender muito o negócio. Não com o objetivo de usar Bitcoin, né? Mas com o objetivo de, tipo, ver valorizar. Tipo, meramente especulativos, mas assim, uma visão normalmente de curto prazo, ele sobe um pouquinho, ela já vende. Ou então ele cai, ela vende tudo porque tá com medo. Sai do Bitcoin, porque né? Ela talvez não entendeu o time frame que é o jogo que a gente tá jogando, né? Uhum. Porque, pra quem não entendeu, o Bitcoin, o endgame dele é substituir o dólar. Ele não tá pra brigar como... é isso ou
Aquela tese do zero a algum lugar, ou algum lugar é se tornando um padrão global, você acha? É se tornar uma moeda, talvez assim, pelo menos que compete com o dólar em termos de moeda de reserva usada por empresas, países em algum nível. Talvez não no nível do dólar, ou talvez o dólar comece... Se o dólar começar a inflacionar muito rápido, né? Se eles mantiverem essa injeção, fazendo mal. A adoção dele no mundo é toda baseada numa confiança que o mundo tem. Sim. Né? As empresas que fazem contratos em dólar, o pessoal que empresta dinheiro em dólar, Mas euro, nesse dólar, ponto que você falou, é fede. lógico que o Bitcoin deveria substituir o dólar mesmo, porque o que as pessoas queriam do dólar era que ele fosse o Bitcoin. É isso que esperavam. Quando compraram dólar no final do pós-guerra ali, quando compraram dólar como moeda de transação internacional, o que eles queriam era uma moeda que todo mundo aceitasse, uma moeda que não fosse inflacionária. O dólar falhou, né, cara? Então o dólar falhou. Ele tá tendo uma tendência de falhar. Não, ele já falhou. Num nível mais ele rápido, perdeu né? valor muito rápido, né? O Bitcoin, ele perdeu o valor do dólar, não porque ele falhou como moeda, ele perdeu o valor porque os Estados Unidos imprimiram mais dólar do que falaram que ia fazer. Não, o que os Estados Unidos conseguiram no mundo é um negócio assim que você tem que tirar o chapéu, porque É muito grande. se é um privilégio exorbitante, né? Um banco central ter um monopólio de criar dinheiro, né? E tem um grupo de pessoas que decide quanto dinheiro vai ser criado, de que forma, para quem, papapá. Imagina o privilégio de ter a moeda que é usada como reserva Banco pelos Central do bancos mundo, centrais Que do todo mundo. mundo confia, né? É isso. Então, Você convencer todo mundo de que é confiável. né? porque os bancos centrais usavam ouro e chegou um momento que o Banco Central americano convenceu o mundo a falar assim, em vez de segurar ouro nas suas reservas, segura dólares e a hora que você quiser, você manda seus dólares e eu mando um navio com ouro para você. Isso foi Essa- até é- 1971. Foi o padrão Bretton Woods aí. E aí, de repente, os Estados Unidos, uns 30 anos depois, Falou, chega. falou assim, ó, a gente está suspendendo, mas é só temporário. Se você quiser resgatar o seu ouro, por enquanto não vai dar, não. E esse por enquanto tá até hoje, né? Então, É foda. e o mundo já estava na inércia de usar o dólar há décadas como moeda de reserva dos bancos centrais, e por assim ficou. Ninguém tinha ouro mais, porque os países, principalmente as grandes potências, gastaram suas reservas todas nas duas grandes guerras aí, principalmente, e no pós-guerra aí, para tentar recuperar suas economias, incentivos, benefícios, estímulos fiscais e tudo mais, né? Então os países gastaram a rodo, as reservas foram dizimadas em ouro, né? E o dólar tinha aquela promessa assim, não, eu te empresto o dólar, pra você pôr na sua reserva aí e você continuar gastando sem limite aí. Então era uma tentação muito grande para esses Pros governos, eles governos do aceitaram a mundo tentação. aceitar esse negócio. Bom, é melhor ainda que ouro, porque esse troço aqui, enfim. Mas... Pode ser escalável, né? O dólar, o ouro não é. E agora não a dá gente se pra encontra fazer nessa muito. situação que o mundo todo usa dólar, é a moeda global por excelência, né? Tipo, o Bitcoin é uma gotinha d'água no fragmento. oceano, aí, comparado com o tamanho do dólar. Mas se você imaginar, o Bitcoin é o que os países queriam inicialmente. No fim das contas até não no sentido de imprimir, mas é o que eles queriam idealmente. Antes disso. Idealizado seria isso. Algo que nenhum país controlasse, algo que fosse aceito no mundo inteiro e algo que pudesse sempre ser convertido em dinheiro de verdade. Não de tinha maneira tecnologia rápida. na época, talvez, né? Vamos As dar pessoas Eles do não mundo, tinham mesmo. certamente, Eu né? acho que se tivesse a tecnologia naquele momento, seria um consenso o Bitcoin. Eu acho que hoje ele é atrasado, no sentido de, tipo, cara, ele deveria estar lá antes, mas eu acho que ele é a tecnologia que os países queriam. Idealmente, falar assim, porra, é o que queriam, era o que queriam naquela época. Hoje, depois do tanto de dinheiro que eles flexibilizaram, não dá mais pra ser, né? Mas é isso. E pensando assim, fora do Bitcoin, cara, que você acha que... Não em sentido de tecnologia, porque é muito disruptivo o Bitcoin, mas tem alguma criptomoeda que você acha que é o próximo Bitcoin, que é uma coisa que vai valorizar muito e crescer muito em uso? Eu tentei um pouquinho esconder o meu viés, mas eu acho que eu falei miseravelmente aqui. né? Não, você não escondeu o seu viés, não. Se você acha que você estava escondendo o seu viés... Péssimo ator, né? Isso é ruim. Não, vou ser político aqui. Mas Bitcoin. eu sou um pouco convencido, assim, de que o Bitcoin... Talvez porque sua empresa chama muito Biscoint, difícil né? É muito difícil de substituir nesse papel que ele já ocupou, Também específico, né? Talvez exista bastante espaço para
preencher outros nichos que possam se beneficiar de descentralização. Isso é importante ficar claro para todo mundo, assim. Um projeto só se beneficia de descentralização se ele estiver fazendo algo que não dá para fazer com uma solução centralizada. Então, por quê? O que uma solução centralizada tem de fraqueza? Ela tem um ponto central que pode receber uma intimação, receber um papel escrito ao pare de fazer e ele tem que parar de fazer. E um projeto descentralizado não tem para quem você mandar essa carta, essa Tem, ordem. mas quantos usuários tem? Você tem uma estimativa de quantos usuários tem de Bitcoin hoje em dia? O pessoal, A eu vi estimativa de de 100 milhões de pessoas que possuem alguma quantidade em Bitcoin, né? Você não dá para dizer que essas 100 milhões de pessoas adotaram Bitcoin, porque uma adoção é talvez quando a pessoa converte a maior parte do seu caixa disponível em Bitcoins ao invés de ter reais. Então, se a pessoa tem mais reais no banco do que ela tem de Bitcoins, ela adotou só parcialmente ainda, né? É pequeno, né, pra gente ver. Em proporção 100 global, milhões, sim. porra, meio Brasil. Estão falando de 2%, acho que uns 150 milhões de pessoas, né? Falam de 2% da população mundial conhece Bitcoin, né? Mas talvez bem menos possua alguma... Nossa, é muito pouco, cara. Eu achei que era muito mais. Parece que todo mundo que eu conheço conhece Bitcoin. Você está no meio dos investimentos, né? Igual a gente falou do perfil do investidor, está mudando, a internet permite que as pessoas tenham acesso à informação sobre Bitcoin, sobre outros tipos de investimentos alternativos também, né? Então acaba esse ecossistema de investimentos, provavelmente você vai ter muito mais gente conhecendo Bitcoin, né? Então você não acha que exista um próximo Bitcoin? Essa é a questão. O Bitcoin é o próximo Bitcoin. Tem uma coisa que você falou uma vez, que talvez a tese de investimentos em criptomoedas iria por água abaixo se alguma outra moeda suplantasse o lugar do Bitcoin, não é isso? Mais ou menos isso. Esse é um bom argumento, assim. Tipo, se você quer fazer uma reserva de valor em alguma coisa, você não quer que exista a possibilidade que essa coisa seja suplantada por outra, sua reserva vá vire pó, né? É um fato. Então, se o Bitcoin pode ser substituído pelo próximo Bitcoin, o próximo Bitcoin também pode ser substituído pelo próximo Bitcoin. E o efeito rede da coisa... Tipo, o efeito rede é bem ilustrado pela tentativa do Google de lançar o Google Plus, né? Ou seja, já existia o Facebook já tinha essa hegemonia como rede social. E o Google falou assim, eu vou desafiar esse negócio. Ele criou uma plataforma que, tecnologicamente, talvez tinha até algumas coisas superiores, interessantes. Era bem ruim o Google Plus, cara. Por que era ruim? Porque você entrava lá, não tinha... Ninguém tava lá, não tinha era postagem ruim de ninguém. Tecnologicamente, era feio pra caralho, a tela ficava... A experiência do usuário, por era exemplo. bem ruim pra caralho. O UX era bem fodido. Mas Mas acho que a tem muito do empresa efeito talvez rede, com- né? é. Tem muito do efeito rede mesmo, até da parte... Uma parte da explicação pode ser que a plataforma não era boa. Outra parte é o efeito rede mesmo. Peraí. Beleza, o próximo Bitcoin é o Bitcoin Cash, certo? Mas Bcash, eu tô brincando. qual que é a demanda para rodar Bitcoin Cash? Você pode quantificar isso olhando, por exemplo, o market cap, que é uma métrica imperfeita. Mas aí o Bitcoin está aí em torno de 700 bilhões de dólares. De pessoas que têm Bitcoin e falam, não vou vender. O Ethereum é tipo metade, né? Eu quero ele comigo. O Ethereum talvez é um terço do market cap do Bitcoin. Um pouco mais de um terço. Acho que é tipo Ele isso também mesmo. sofreu uma queda substancial junto com... As altcoins, em geral, tendem a acompanhar de uma forma amplificada os movimentos do Bitcoin. Sim. Quando o Bitcoin a sobe, mesma elas coisa, sobem é. mais ainda. É. Quando cai, elas caem mais ainda. Pessoal, via de regra, né? Tem exceções para isso, claro. Mas, então, quando você fala em uma rede monetária, principalmente, né? É 600 e difícil. 200. só, Você tem que um terço trazer mesmo. gente para confiar e querer adotar e ter demanda para entesourar o seu dinheiro. É uma coisa muito difícil suplantar. O Bitcoin tem a maior demanda para entesourar de todas as... Mas é claro. As criptomoedas, até porque né? a gente tá falando aqui, pô, minha maior posição em cripto é Bitcoin, tipo, num nível que, sei lá, Ethereum é 2% da minha carteira, talvez. E outra coisa que é relevante é assim, o Bitcoin é o mais imutável dos projetos. Sim. Então se você está falando num jogo de longo prazo, de 5, 10 anos e tal, se você está falando em poupança, que é deixar de consumir no presente para talvez consumir no futuro. E se você tá comparando ele com o ouro, Você não 4 quer mil anos surpresas. sendo a mesma coisa, né? Entre aspas. Você não eu quer acho que o mudanças que, Bitcoin possam é te o- desfavorecer.
eu acho que o Bitcoin é o mais próximo do ouro que a gente tem das criptos, é o Bitcoin. E aqui agora, cara, a gente tem a última pergunta, que essa é a de ouro aqui, cara, sério mesmo. Essa é a melhor pergunta pra você da noite agora. Ainda bem que esse drink tá chegando aí é só pra você, viu? Porque antes dele chegar aqui eu vou dormir. Cara, Eu tô brincando. sério mesmo, melhor pergunta à noite. Você acha que agora a gente viu o Bitcoin bater 300k e agora a gente vê o Bitcoin a 162k no preço de hoje? Você acha que chegou a hora de comprar Bitcoin? Bom. Ixi. Eu sou um cara bem convicto, né? Então, embora eu não recomende nada pra ninguém, e gente que eu realmente importo, gente da família, amigos, vem me perguntar, fala, cara, eu não falo. Então, mas eu aproveitei a queda para comprar mais um pouquinho. Também. Usando a compra pré-aprovada do Biscoint ali. Amanhã eu pago. Mas eu acho assim, se o troço for para dar certo no longo prazo, devido à convexidade do negócio, né? Ou seja, se ele for dar certo, ele tem ainda um potencial muito substancial de valorização. E se ele for dar errado, mas que ele pode cair a 100%, né? Então, acho que ainda estamos cedo em termos de adoção. Os fundamentos não mudaram, né? Isso que é importante. Porra, Apesar dessa mas queda... assim, eu já tenho um ponto de vista talvez mais enviesado que o seu agora. Se a gente tem 100 milhões de usuários dessa porra, 100 milhões, cara, achei que era muito mais. 100 milhões de usuários dessa porra, pra mim já deu certo. É no nível que esses 100 milhões tô achando que tá legal. O negócio com 100 milhões de usuários tá batendo 167k, pô, tem 7 bilhões de seres humanos na Terra, né? Estamos numa margem ainda boa. tem upside. Tem dois, convexo. há 2 meses, convexo. igual você falou, 2 meses atrás estava o dobro do que está hoje, né? Uma queda mais de 50%, na verdade. Tá convexo pra caralho. E assim, para saber se você tá cedo ou não no Bitcoin, você tem que perguntar o seguinte: qual o grau de incerteza e de volatilidade que tem? A volatilidade é uma medida da incerteza do mercado, né? O mercado muda de ideia todo dia. Ah, agora o Bitcoin é bom. Ah, não, agora ele é ruim. Agora ele é bom. Então, isso é um grande sinal de que ainda está cedo. Porque o mercado ainda não se decidiu. Quando o Bitcoin ficar chato, Caramba, chegar isso num é verdade. preço e parar de variar, talvez aí você já não está mais cedo no Bitcoin e ele talvez não tenha mais tanto upside. Volatilidade é vida, então. Essa é a frase da noite. Então, a volatilidade é uma métrica de que você ainda está cedo. Agora, esse é o negócio. Você vai ter que entrar e aguentar essas chacoalhadas malucas A aí, pessoa que tem. entrar agora, ela tem que aguentar isso tudo. Olha só, o Rodrigo tá aqui com os últimos drinks da noite, né? Porque a gente já tá bem embriagado. O Fibonacci. Esse Macunaíma é muito bom, cara. E A água. propaganda foi boa. Água, né? Vai lá. Vai, fala aí, Rodrigo, explica aí o drink dele ali. Cara, o Fibonacci. Fibonacci é um coquetel de um amigo meu, tá? Não é Que seu? Não é meu. Caralho, Uau. roubando o drink do brother. Esse, inclusive, especial. esse é um amigo meu que é o Matheus. Talvez tu conheça ele lá do Nuba e tudo mais. A gente fazia consultoria junto e a gente fazia tipo cardápio meio a meio. Às vezes um fazia o cardápio, enfim, a criação era unificada. E aí eu tomei a liberdade de colocar o coquetel dele em alguns cardápios e sempre perguntando pra ele, é claro. Ele vai aperol, limão e xarope de maracujá e manjericão. E uma curiosidade, ele chama Fibonacci porque ele tem 61,8% de álcool, viu, Jonas? Só pra você saber. O Fibonacci é um cara que criou essa sequência e tal, e os day traders gostam dessa ideia, mas é um arrombado. É isso que eu queria falar. Tá, gente, sério. Cara, a gente falou sobre Bitcoin pra caralho aqui hoje e tal, e assim, vocês são fundadores de uma das maiores empresas hoje onde a gente pode comprar Bitcoin e de uma das formas mais simples que eu já vi. Então, assim, da onde veio a ideia da Biscoint e, cara, o que é a Biscoint? É uma pergunta pra você. É uma plataforma pensada para esse público que vai chegar, vai ser recrutado pelo preço do Bitcoin para se interessar e que talvez não tenha experiência prévia com ferramentas muito sofisticadas, né? Então é uma plataforma pensada para o público leigo poder conseguir comprar Bitcoin de uma maneira fácil e pelos menores preços do Brasil. Porque a gente está conectado às mais de 30 corretoras, né? A gente coleta os preços delas em tempo real, calcula as taxas efetivas e quando você compra Bitcoin no Biscoint, a gente faz uma intermediação, recomprando o Bitcoin que você está comprando da gente,
na corretora que tiver com o menor preço efetivo em todo o Brasil. E que a gente tenha esteja fundo, né? e que a gente esteja conectado e tenha fundos. Porque às vezes a gente fala isso, os melhores preços do Brasil, e o pessoal fica acusando a gente de propaganda enganosa. Porque nem sempre a gente está em primeiro lugar, mas quase sempre a gente está entre os primeiros. E existe, cada corretora é um mercado à parte, né? Então os preços flutuam muito entre elas. Mas se a pessoa tem a conta no Biscoint, ela tem um atalho ali, né? Ela só precisa alocar reais lá dentro ou bitcoins lá dentro, ela vai sempre ter preços bons para compra ou para venda. Como eu falei, nem sempre é o melhor preço do Brasil, mas quase sempre está ali entre os 3 ou 4 primeiros. Essa que é a meta que a gente estabelece. Né? Isso que ele está dizendo, você pode conferir, a gente dá essa transparência dos preços Vocês das mostram lá, eu ia corretoras. falar isso agora, vocês mostram os preços de diferentes corretoras ali. Mas o preço que eu executo, quando eu envio meu dinheiro para Biscoint e que eu compro o Bitcoin ali, o preço que eu executo é o preço da melhor corretora do momento ou não? Que a Sim. gente tem fundos, né? A gente não está conectado financeiramente a todos os corretores, tem corretoras que são pequenas. Daquelas que me aparecem na Biscoint. Na hora que eu Aham. abro a home ali, tem um número de corretoras e tem um preço diferente. Não, então, Todas elas. o comparador de preço, ele mostra todas as corretoras, até as que a gente não está conectado. Então, e aquilo lá mostra de forma transparente isso que a gente está falando. Nem sempre a gente está com o melhor preço do Brasil, mas quase sempre a gente está em primeiro. E a nossa meta é sempre deixar entre 0,3% a diferença. Então, se uma pessoa tem conta no Biscoint, o que a gente observou, né? Por que a gente foi de, sei lá, 30 mil usuários para 140 em um espaço curto de tempo? O pessoal começou a entender isso, né? Se eu coloco reais no Biscoint, eu vou comprar Bitcoin ao longo do tempo, fazendo aportes mensais, por exemplo, preço médio, com preço médio bom, né? Se eu quero vender Bitcoins, por causa da taxa de saque de reais do Biscoint também, que é fixa e não tem taxa percentual, eu vou sempre ter um preço bom também para vender. Então o pessoal entendeu isso, ao invés de ter conta em várias, sei lá, 30 corretoras, eu vou pagar só 0,3% a mais e vou ter acesso a um preço bom, então eu prefiro comprar aqui, até porque a interface é mais fácil e tudo mais. Nosso suporte é o melhor do Brasil. E a compra pré-aprovada também, que é a exclusividade do Biscoint, ela é o pessoal que gosta de comprar por impulso. Fala assim, deu vontade de comprar um Bitcoin aqui. Ou então não só por isso, né? O Bitcoin caiu demais, igual caiu, vou aproveitar para comprar. Rápido, não quero mandar o dinheiro. Eu não quero nem esperar o confirmar. Pix, porque você tem que abrir o aplicativo e transferir, demora alguns segundos. Você vai lá e executa a compra, né? Faça a compra primeiro, aí depois eu tenho até um dia útil para me preocupar de transferir o valor. Você tem que transferir Cara, o isso valor. é muito legal, isso aí. Mas facilita a vida, né? Às vezes você está no final de semana, vê o gráfico do preço, fala, opa, deu uma queda aqui. E você não teria como comprar em outras, porque o banco não funciona fim de semana, né? A gente tem esse problema ainda com O as Pix finanças facilitou centralizadas. Um pouquinho, mas aí você tem que logar no banco, fazer o Pix, esperar a corretora acreditar o valor no saldo da sua Pra conta poder comprar. para depois comprar. É meio chato. E aí Então, poucos esse- segundos, a gente sabe, né? A variação do preço do Bitcoin, a gente falou agora há pouco, volatilidade é vida, né? Então o Bitcoin dá um spike para baixo, né? Não sei se chama spike também, mas enfim. Uma queda, chama. É, É muito conhecido no Brasil como queda. a culpa é desse negócio aqui. Spike é conhecido como queda. Então dá uma queda forte demais e em poucos segundos já volta, né? Aconteceu isso, acho que dia 19 de maio, que foi uma das quedas mais fortes também. Então ele foi lá embaixo rapidão e já voltou. Então, mesmo que seja poucos segundos, Faz você diferença. acaba. Faz diferença. Cara, então, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer desde o primeiro segundo que eu vi vocês na vida. E é uma pergunta séria agora. Por que caralho vocês estão em Goiânia? É uma pergunta específica, assim, é porque sério. eu Eu nasci tô em em Goiânia também. Anápolis, A gente tá aqui. Mas por que, cara? Você nasceu em Anápolis. Eu acho que o incidente foi eu e meu co-founder, que é o Thiago, e ele não gosta de aparecer muito, o cara mais reservado. Reparei, não o cara tá aqui. nerd pra caralho. Gosta muito de Ethereum, então ele vai ficar muito... Ele deve ficar bravo aqui de ouvir falar esse negócio, depois você tem que convidar ele, mas ele não vai querer mostrar a cara. A gente faz por áudio. Mas ele também é de Goiânia. E a gente se conheceu aqui, foi amor à primeira vista, tipo, deu match total. Eles são casados hoje, têm 3 filhos. Né? E a gente tava aqui em Goiânia, então foi... Mas a a cidade equipe, dos a equipe tá founders, né? toda. Eu também sou de Goiânia, nascido aqui, mas a grande parte da equipe tá espalhada pelo Brasil já, né? A gente já tá todo mundo home office, 100%. Cara, muito interessante. Eu tive que chamar eles e foi a primeira pessoa que não teve o rolê de passagem, sei que lá e tal. Vocês estavam aqui. É incrível, né? E o que é Foi legal o de Perini ser, que me falou. de ser home office é que assim, a gente também pode morar onde a gente quiser. E não faz muita diferença, né? Para uma corretora de criptomoeda, você também ter essa mobilidade é interessante, porque até acaba aumentando a segurança, você não tem uma sede com todas as pessoas ali e tal. E a gente conhece até outras corretoras bem grandes que seguem um modelo parecido aqui no Brasil. Mas a gente tá aqui porque aqui tá a família e tudo mais, né? Mas
quem sabe. Eu até tava com um plano de mudar para os Estados Unidos, mas o Biden não ajudou muito, não. Ele Porra, não fica- vai não, você tá aqui em Goiânia. A gente tem aí Biscoint e Investidor Sardinha em Goiânia, a gente fica aqui, porra. As duas empresas tá aí. Cara, seguinte, e uma pergunta também muito recorrente. Eu sempre faço a pergunta na comunidade antes de fazer o podcast. É o que vocês acham que vai acontecer com a Biscoint, 5 anos pra frente aí? Vamos lá. O que vocês pensam? O que vocês querem da Biscoint? Acho que o que vai acontecer é impossível, mas o que vocês querem que aconteça é mais provável. Eu vou falar da parte de produto e o Jonas fala da parte de negócio, né? Porque, Tudo bem, cada um Mas dá o patamar. o nosso pensamento de produto, desde o começo, foi fazer o que a gente já falou das características principais do Biscoint aqui, né? Focar no usuário, principalmente os mais leigos. A gente quer receber realmente esse público novo, que ainda não entende muito. E até mesmo o pessoal das outras corretoras estão vendo valor no Biscoint, né? A gente está recebendo esse pessoal também, sempre trabalhando focado no produto. A gente tem muitas entregas para fazer, muitas coisas já entrando em novidades aí nos próximos dias, nos próximos meses. A gente, no nosso roadmap, tem bastante coisa interessante, até sobre plataforma de pagamento. A nossa corretora, do jeito que ela foi criada, ela é uma plataforma B2B também para fornecer serviços via API para outras ferramentas de pagamento, outras fintechs e tudo mais. Então, Isso é bom, hein? Exatamente. A gente criou uma estrutura muito boa para novos projetos, novos empreendedores brasileiros começarem a operar, transacionar através Bitcoin, né? Envolvendo Bitcoin nas suas transações, e aí elas podem usar o Biscoint. Então, tem muita coisa caminhando para esse lado, e a gente imagina que a gente vai se tornar, porque a gente está fazendo um bom trabalho, modéstia à parte, para ser uma das melhores corretoras, uma das maiores corretoras do Brasil. Né? A gente está correndo nessa estratégia de expandir, sendo sempre em mente a plataforma mais fácil e barata de comprar Bitcoin no Brasil. E existe uma intenção, talvez, de num futuro de médio prazo, a gente segregar, né, desmembrar uma linha de negócios voltada para ser uma espécie, um B3 das corretoras de criptomoedas no Brasil. Caramba! Então, um agregador de preço, um agregador de livros de oferta das diferentes corretoras e que transporta a liquidez de uma corretora para outra. A gente já faz, de certa forma, esse papel, né? E quem exerce esse papel para nós hoje é o nosso cliente, né? Então, tem gente que usa o Biscoint para fazer arbitragem, e não é pouca gente, né? Uma parte importante do nosso volume é gente que aproveita o fato do Biscoint estar conectado em todas as corretoras, e quando acontece uma oportunidade de arbitragem, que é você comprar barato numa e vender caro na outra, o pessoal já usa o Biscoint para fazer isso. Ele compra no Biscoint, vende no Biscoint e tem lucro com isso. Na né? mesma plataforma Na ele mesma consegue... plataforma, por Só API pra vocês e tudo entenderem mais. o que ele explicou agora, olha que louco. Imagina o seguinte, eu tô vendendo esse celular por R$1. E eu sei que tem alguém vendendo esse celular por R$1,40 do meu lado, numa casa do meu lado, na casa do lado aqui. Alguém está querendo comprar por R$1,40, né? Não, pera, o lance é mais vendendo mesmo, porque no Bitcoin tá todo mundo vendendo a preços diferentes, mas dá pra você fazer a mesma coisa. E eu sei que existe uma demanda de 2 pessoas numa casa a 2 quadras daqui comprando a R$1,20, por exemplo. Então tem R$1 eu vendendo aqui, R$1,40 vendendo ali, R$1,20 comprando do lado. Eu posso comprar os dois e eu ainda tenho margem de lucro pra vender pro cara que tá comprando 2 celulares a R$1,20 ali, ou R$1,40 que seja, né? Eu ainda teria o lucro nos dois. E mesmo que fosse um preço pior numa, outro na outra, você ainda conseguiria fazer uma arbitragem ali e comprar. Louco isso. E isso hoje em dia já não é possível, quase impossível já é quase impossível de fazer manualmente, né? O pessoal tem usado API e tal. Né? E tem uma galera que ainda vive de fazer arbitragem ainda. É um mercado grande, cara. Muito foda isso. Sério mesmo. Então, parabéns. Então, conversei aqui hoje com o Israel e com o Jonas. Foi muito legal. São os fundadores, o fundador da Biscoint e o analista de marketing da O Biscoint. CMO do Biscoint. CMO, é esse o nome. Olha, chique aí. O cara é o CMO da Biscoint. Muito obrigado, cara. Foi foda falar com vocês hoje. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado de participar. Gostamos muito do papo, muito dos drinks. Foi muito do massa. ambiente Eu só aqui, preciso de muito outro legal. copo d'água, mas... Tem tá- alguma tá pergunta que eu não sucesso. fiz pra você que você queria responder, cara? Não, acho que era isso mesmo. A gente falou bem, a gente conseguiu fazer um jabá muito bom agora no eu final do sempre Biscoint. garanto o jabá, meu Achei objetivo é esse. legal. Muito obrigado pela participação de todos vocês que estão aí agora. E o negócio é o seguinte: no momento exato que eu botar esse podcast aqui, eu vou colocar uma foto lá no meu Instagram, cara. E se você quiser concorrer a uma caneca do Investidor Sardinha, que eu não tenho em mãos aqui, porque não sei, você pode ir lá e comentar aquele peixinho maravilhoso pra eu saber que você veio daqui.
E muito obrigado pela participação e até o próximo episódio.